E a parte muito boa, cara, de você trabalhar sendo motorista é que você pode usar justamente essas janelas pra refletir, né? Quais são as perguntas que você tem hoje que você precisa resolver? Porque uma meta nada mais é do que uma pergunta. Que é isso que realmente importa. Pra gente se perguntar, fazer essas perguntas importantes para dar o direcionamento para os nossos objetivos ou até para resolver os problemas que a gente tem no momento. Vai ter muita gente que vai te julgar. Mas, cara, seja você. Você não tem um objetivo traçado ali? Vai em busca. Todos bem-vindos a mais um episódio do Exec Driver Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Gomes, mais conhecido como Gus. E mais uma vez ao lado, honrado estar com o meu parceiro AMD Transfer, o Andrezinho. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Fala, rapaziada, tudo bem? Espero que seja um ótimo papo. Sou o André, proprietário da AMD Transfer. E hoje estou aqui novamente sentado nessa mesa. Faltei no último episódio. Faltou Ossos não? do ofício, Ossos do ofício, exato. infelizmente. Estávamos trabalhando, mas estamos aqui agora para fazer esse papo bem legal que vai ser hoje. Exatamente. Inclusive, um momento você vai ter que fazer isso por mim. Você vai apresentar o programa porque eu vou estar em algum osso do ofício, entendeu? Provavelmente. E galera, seguinte, o papo de hoje vai ser um papo diferente do comum. A gente vai estacionar um pouco os carros, falar menos de transporte executivo e vamos trazer aqui um assunto que para nós é muito importante. Vamos conversar sobre foco, produtividade, rotina, mentalidade, saúde no geral, para agregar esse conhecimento para quem nos acompanha. E antes que eu me esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal Exec Driver e ative o sininho para receber novos vídeos, tá bom? E os nossos convidados de hoje não é apenas um, são duas pessoas aqui que eu admiro como pessoas disciplinadas, pessoas focadas e que têm muito conteúdo para poder compartilhar com a gente e transmitir um conhecimento. O primeiro deles aqui é o nosso parceiro Breno Desk. Brenão, seja bem-vindo, cara. Prazer imenso ter você aqui. Você para mim é uma referência e para mim é uma honra te receber. Digo mesmo, cara. Então, me apresento aqui agora, né? Boa. Prazer, pessoal. Eu sou o Breno. Eu crio conteúdo justamente sobre esse tópico que a gente vai bater papo há 5 anos já, cara. Tô me formando agora em ADM aqui no INSPER, sou de Pernambuco, mas vim morar aqui em São Paulo. E eu sou presidente da Liga de Empreendedores lá do INSPER também, onde eu toco alguns projetos diferentes. Lá no Instagram a gente organiza diversas coisas, palestras, eventos, mentorias, enfim. E se eu puder agregar um pouco aí pra você que tá vindo aí de casa, que não vai ser muito difícil com vocês três aqui comigo, já vai ser um prazer estar aqui dentro. Show de bola. Bravo. Andrezinho, apresenta pra gente o nosso segundo convidado. O segundo convidado é um dos chofer moral que eu mais admiro pela constância, foco e determinação desse cara. E não é à toa que ele é um grande cara, um grande pai, um grande homem. Thiago Almeida, como é que você tá, meu querido? Tudo bem, André? Tudo bem, Gus? Galera, boa tarde a todos. Me chamo Thiago, sou o CEO da TAS Executivo e motorista executivo na cidade de São Paulo. Sou pai da Sofia e da Catarina, esposo da Camila, moro no Embu das Artes. E hoje está sendo um prazer estar aqui com essas feras aqui, Breno, Desk. Pô, é gratificante a gente hoje ver de onde a gente veio e onde a gente está. E tem muito ainda para acontecer. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui. Tenho certeza que vai ser muito legal e vai agregar para todos. É isso aí, Show de galera. bola, Thiagão. Obrigado. Para mim é uma honra estar sentado aqui com vocês. Hoje eu tô preparado para aprender muito. E eu já queria começar com uma pergunta aqui para vocês três, tá? Começando aqui pelo André e vai passando. Nos últimos 12 meses, vocês mudaram de opinião? Alguma opinião que vocês tinham sobre qualquer coisa e vocês mudaram nos últimos 12 meses? Cara, eu vou Vai lá, André. responder focado em algo que você pega muito no meu pé, os meninos também. E o Breno também, naquela reunião que a gente teve, tocou nesse assunto. É questão de você cuidar da saúde, você não esquecer que a máquina que faz você trabalhar, que é o teu corpo, precisa de cuidado. É onde você mora, né? Aonde você mora. Eu não frequento academia ainda, não pratico muitos esportes, mas eu tô pronto para mudar. E eu vi isso com vocês. Legal. Principalmente com você, com o Thiago, com o Breno. E é isso. Você dá uma atenção hoje Dá uma pra atenção isso, né? maior. Mesmo que você ainda não tenha Vou executado. começar, já tenho planejado, mas foi uma opinião que eu, precisa disso não. O Breno trouxe um ponto importante naquela reunião que a gente aula, né? na aula que teve, sobre, acho que é 1 hora de uma treino hora de traz 2 treino, horas de traz vida. 2 horas a mais de vida. Pô, isso aí, ela é maluco. Eu não sabia dessa informação e isso aí me deixou bem encucado. O Brenão vai A gente explicar um entra pouco nesse mais sobre isso. raciocínio. Sim. Fala aí, Thiagão. Pô, pra mim mudou muito a questão
ambientes. Então, eu comecei a frequentar ambientes novos e é aquilo, né? Certos ambientes te moldam, né? Então, antigamente eu andava em ambientes que às vezes não agregavam muita coisa, né, na minha rotina, muitas vezes no meu trabalho. E hoje, cara, graças a Deus, aí foi uma das melhores escolhas que eu fiz, né? Que foi o programa de acompanhamento. Legal. E eu tô tendo essa percepção que muitos ambientes que eu estou, né, chegando, tá me agregando muitas coisas. Conhecimento, aprendizados, né, posicionamento. Legal. Então, uma das coisas aí durante esses 12 meses daqui para trás é isso daí, é ambientes. Legal, né? Tomar iniciativa pra Exatamente. você expandir, né, as suas referências, Sim. enfim, e poder agir e ter novos resultados, né? Exato. Você, Brenão? Excelente. Cara, difícil pensar em uma coisa só, né? Mas Não é? eu mudei drasticamente a forma como eu gerencio minhas metas de um ano pra cá. Como que eu posso explicar isso? O mundo ensina a gente a ter sonhos, né? Então, você tem que conquistar X coisas, ser X pessoa. E a gente vive a vida perseguindo esse tipo de coisa, mas repara que a gente sempre joga um jogo, é o que a gente tende a fazer quando a gente deixa o mundo empurrar isso pra gente, de que a gente vai chegar no objetivo e logo depois vai querer algo melhor. Então, eu quero o carro. E aí depois você quer o carro melhor. Você quer o título de X coisa. Quando você vê, já tem algo além do que você quer. E quanto mais a gente persegue essas coisas, mais longe elas ficam. Né? Já percebeu isso? Sim, sim. E aí o que eu comecei a ver, cara, existem coisas na vida que funcionam de maneira oposta. Quanto mais você se aproxima, mais próximas elas ficam de você. Saúde, boas amizades, bons hábitos, produtividade por si só, habilidade de focar, ser uma pessoa mais profunda. Então, de um ano pra cá, eu comecei a arrumar muito mais pra esse tipo de meta. O que realmente é bom de se fazer, sabe? Que vai se aproximar de você e não vai fugir, como se você fosse um coelhinho perseguindo uma cenoura que tá aqui numa vara na tua cabeça e você tá só perseguindo, e quando você vê, você nunca chega, sabe? Quando a gente organiza a nossa vida dessa forma, de construir virtudes, construir comportamentos e ajudar os outros, cara, tudo muda. Isso vai te preenchendo internamente, né, cara? É interessante Exato. esse ponto que você citou de sempre estar perseguindo. Eu sempre fui essa pessoa que eu sempre perseguia, tipo, o dinheiro. Meu Deus, eu tenho que trabalhar, fazer o dinheiro, pagar a conta, fazer dinheiro, mas, pô, toda hora eu tô longe, parece que eu nunca vou alcançar, entende? E, cara, conforme eu fui crescendo dentro do meu processo de desenvolvimento, eu fui percebendo que eu fui me sentindo mais satisfeito cada vez mais que eu construía a minha identidade. Eu fazia as coisas que fazem bem pra mim. E só que eu consegui entender isso quando eu comecei a entender também que os lugares que eu estou presente, os ambientes que eu estou acessando, isso tem um grande impacto pra minha vida. E realmente faz muito sentido você agir dessa forma. Acredito que pra qualquer pessoa que tá vendo, tá assistindo aqui, tá acompanhando, quando a gente busca construir virtude, ter identidade, saber quem é, ter princípios e valores, acho que a vida, esse vazio que a questão financeira traz, acho que acaba essa sensação. E criar alavancas, né, cara? Porque se tu parar pra pensar, uma pessoa que tá na tua vida, ela traz junto com os 30 anos, 40 anos de vida que ela tem, todas as outras pessoas que ela conhece pra te ajudar em algo, se tu parar pra pensar e fizer uma boa pergunta. Tipo, até um exemplo aqui, amanhã eu tô me mudando, né? Vocês dois vão me ajudar com a mudança. Por quê? Sim. Porque eu trouxe a pergunta pra vocês e vocês me deram a resposta com base na experiência de vida de vocês. Eu gosto muito de pensar dessa forma porque toda pessoa, se a gente parar pra pensar, é um universo que ela vai devolver o que aquele universo construído com décadas de experiência teria pra uma pergunta, um problema que a gente tem, sabe? Uhum. Então, a melhor alavanca possível, muita gente fala que dinheiro é uma forma de você estar alavancado na vida. Não, cara, é pessoas. É você, por exemplo, ter boas amizades. Eu tenho uma meta, assim, e se eu conseguisse conhecer uma pessoa que trabalha com cada coisa, entendeu? Um médico, um odontologista, um nutricionista, cada profissão do mundo. O quanto que isso te abre portas, entendeu? Esse tipo de coisa é muito legal. Cara, nossa, foi perfeito essa fala, porque isso reflete, André, no nosso trabalho, Thiago, porque quantas pessoas a gente conhece a todo momento e quando a gente se dedica no nosso trabalho, a gente tá tendo acesso a esse tipo de pessoa que ele acabou de citar. Um médico, um empresário. Quanto que isso não dá a possibilidade da gente ser visto e ser lembrado por essas pessoas? E vai dar uma oportunidade para nós além do dinheiro, que é o que? A experiência e a conexão. A gente ser útil para essas pessoas e a gente ter esse retorno. E Entende? se você precisar, um exemplo, um médico, por exemplo, às vezes você precisa, você tá tendo algum problema ali, você, pelo fato de você conhecer, ter uma intimidade, às vezes um atendimento, acho que a intimidade é o ponto
principal ali. De você poder tirar uma dúvida Tirar com uma ela. dúvida, chamar no Isso que telefone, ele ligar. falou, você conhecer um médico, um nutricionista, um personal trainer, sei lá, um advogado, qualquer um desses aí, se você tiver o contato, você pode tirar uma dúvida rápida ali, que às vezes pode te ajudar. Isso é muito importante, isso é muito da hora. Tem até um exemplo de um atendimento que eu realizei pro Sergião da Convip, abraço, a doutora que eu fiquei à disposição em Higienópolis, e ela é advogada. E aí, conversando com ela no carro e tal, e aí eu comentei, né, da situação da minha mãe e tal, negócio de divórcio. Aí ela, tipo, Thiago, toma o cartão. Se precisar, me chama, né, que a gente tenta fazer alguma coisa. Eu falei, legal. E aí, esses tempos, minha mãe falou, Thiago, precisa resolver o negócio do meu divórcio e tal. Eu falei, aí eu lembrei, né? Eu falei, pô, me conectei com a advogada e tal. Então, muitas vezes, se você não entrega, né, uma experiência, né, não, tipo, não se conecta, não faz relacionamento, você não tem, né, meios, um norte tem uma pra você referência. chegar. Uhum. E Não aí, liguei pra ela, eu falei, oi, doutora, tudo bem? Aqui é o Thiago Almeida, tal, fiz, né, seu Serviço. deslocamento, serviço. Ela, oi, Thiago, tudo bem? Eu falei, queria tirar uma dúvida, tal. Ela, pode falar. E ela tirou minha dúvida, sanou, tanto que, a princípio, eu vou fechar um serviço com ela. Legal. Então, tipo, é conexões, né? E a base disso é o quê? Você foi lá, serviu, entregou seu melhor, gerou valor, ela viu o valor em você e por isso que ela se abriu para oferecer essa ajuda. Exatamente. De repente, você trabalhasse de qualquer jeito, você não ia ter essa oportunidade. Exatamente, é isso mesmo. Que foi uma dor que você resolveu sem você saber. Exato. Entendeu? E sabe qual é o problema, cara? A gente só percebe o efeito disso depois. Não é um dinheiro que cai na sua conta na hora quando você faz um serviço, sabe? É quando você constrói algo grande pra sua vida, uma baita oportunidade que quando você vai ligando os pontos, tá lá atrás quando você conheceu uma pessoa, por exemplo. Eu vou citar um exemplo claro pra mim, agora olhando pra minha vida, o Breno, em relação à criação de conteúdo. É isso que a gente vem construindo, esse movimento que a gente tá, o crescimento da marca. Quando eu te conheci lá em 2023, cara, no evento lá na bolha da RD, eu tinha essa vontade, tinha esse sonho de executar tudo isso que eu tô vivendo agora. Aquele ambiente, ter me conectado com você e com as outras pessoas foi muito importante pra eu criar repertório e pra eu tomar ação pra chegar aqui até hoje, entende? Porque lá tinham pessoas que criavam conteúdo também. Eu conversava sobre esse assunto com essas pessoas, pegava dicas, pegava orientações. E isso agregou pra mim poder executar. Se de repente eu não tomasse a iniciativa pra mim, pra buscar esse acesso a esse conhecimento, de repente ficaria tudo num sonho. Que aí, às vezes tem muitas pessoas que se travam por esse ponto, entende? Cara, eu tô me formando essa semana, né? E me perguntaram ontem o que eu diria para o meu eu de 4 anos atrás se eu pudesse dar uma dica. Eu falaria, cara, matérias não importam, você não precisa ser o melhor aluno, não precisa do título XYZ, tu só precisa ser o cara que mais marcou almoço na faculdade. É só isso que tu precisa. Todo o resto se desenvolve, sabe? Cara, essa técnica do almoço que você fez... Reunião, Vocês- né? vocês não- Tomar um café. Ele fez isso, ele postou nas redes sociais dele e falando que ia durante 30 dias, 30 né? dias. Um almoço. almoço por dia. Conta um pouquinho dessa Exato, ideia. eu tava em mente a vantagem dessa alavancagem do efeito borboleta, né? De conhecer pessoas diferentes. Eu fui e montei um panfleto, distribuí pela faculdade. Eu sou o Breno, me interessa em XYZ. Escaneia esse QR Code, marca na minha agenda e a gente almoça. Fiz 30 dias seguidos de almoço. Você Pessoas conseguiu desconhecidas. A maioria. Fiz A maioria, conexões, a né? maioria. Não, porque uma coisa é você mandar mensagem pra um monte de amigo teu e falar, vamos marcar um almoço. Pô, tu já conhece o cara. Outra coisa é com pessoas desconhecidas. Isso é brabo. né? Entendeu? E aí o ambiente ali já é propício pra isso. Pô, você tá dentro do INSPER, uma faculdade renomada, com pessoas ali com poder aquisitivo maior e tudo mais, pessoas intelectuais e que estão dispostas a isso. Não é Sim. tipo, o panfleto dele não tá num poste no meio da rua, que isso aí Exato. pode ser suspeito até. Uhum. Entende? E pra você, qual que foi os aprendizados e experiências boas e negativas dessa... Vou fazer uma pergunta, mas qual que foi o primeiro almoço e o que você achou do primeiro almoço e dali em diante? O que você achou que do viria? primeiro pro último Ah, mudou primeiro pro muito. último. Mudou muito e foi uma mudança muito mais interna do que externa, sabe? Certo. Porque eu me percebi que conforme eu almoçava com as pessoas, eu aprendi a fazer perguntas melhores e configurar meus problemas melhor em perguntas, entendeu? Uhum. A coisa mais importante da vida, se a gente parar pra pensar, é a nossa capacidade de saber entender quais são os nossos problemas e passar eles para outras pessoas ajudarem a gente. Porque entra justamente nessa questão do efeito borboleta, que, cara, você tem 20 anos de vida, 30 anos de vida, você juntou uma pessoa junto contigo, agora você tem 60, 100, e aí você vai escalando isso, sabe? Nossa, é verdade.
E aí, diversos outros problemas que eu tinha na época, cara, eu lembro que eu trazia pras pessoas e eu, nossa, resolvi isso aqui já? Ia ser um pepino tão grande, sabe? Por exemplo, algo que aconteceu esse semestre, eu vou realizar um sonho de infância, que era de viajar pro exterior, porque eu continuei mantendo esse hábito de almoçar todo dia, eu não falei nem isso no Instagram ainda. E aí eu falei comigo, cara, eu sempre tive esse sonho, já aprendi a falar inglês e tal. O que eu posso fazer? Aí ele, pô, eu conheço um programa de intercâmbio, te ajudo aqui a aplicar, vou te mostrar aqui o site e tal. Ele me indicou, ganhei a bolsa e tô indo pra lá passar 7 dias em Chicago daqui a um mês. Ganhou? Exato. Caraca, Exato. parabéns, hein? Obrigado, cara. Mas Pô, que legal. tudo por quê? Porque eu marquei um almoço. Por conta do almoço. Por causa de um almoço, cara. Legal. Você ganhou essa bolsa? Sim. Como é que- Viagem, hospedagem. Eu vou passar Caraca. uma semana lá só. Mas causa de um vai ser- almoço. vai ser Por causa demais. de um Conexão, né? Conexão. Relacionamento A é pessoa que eu fácil. tô indo me mudar agora pra dividir AP, um AP mais barato, com uma localização melhor que a que eu tô indo. Foi por Também conta da foi por conta de reunião. um almoço. Cara, as melhores coisas que têm acontecido esse ano na minha vida surgiram por conta de pequenas conversas. E o grande problema é, se tu parar pra pensar, tudo de grande que tu constrói na tua vida, tem uma cadeia de pessoas ali que te ajudaram no processo e tu só percebe depois ou às vezes você nem percebe, porque você tem que parar um pouco pra refletir, sabe? O fato de eu estar em São Paulo agora, por quê? Porque eu conheci um primo, eu tinha um primo meu, que ele tava no INSPER, que é a faculdade que eu tô agora, tava em São Paulo, ele me mostrou a faculdade, eu, caraca, eu quero vir pra cá, entendeu? Antes de você vir. Antes de eu vir. Na época eu tava estudando pra medicina. Certo. E aí você vai escalando o efeito borboleta das coisas, entendeu? E nessa caminhada, a gente falou aqui num âmbito positivo, mas existe também o lado. Eu vou colocar negativo, mas não seria essa palavra. Assim, as experiências ruins já chegou a Experiências ter. frustrantes, né? Isso, exato. Boa, boa, bem colocado. Em relação aos almoços... Isso, você diz? essas conexões que você gerou, não só nos almoços, mas Você acha fora que também. teve alguma? Teve algum ponto negativo que você falou assim, pô, Se a pessoa não foi tão legal, não conseguiu ou não contribuir extraiu muito. nada? Vamos Em colocar que você não conseguiu extrair nada ali Boa. de positivo da conversa, Ótimo, já é ótimo. algo frustrante. Em última instância, o fato de eu não ter extraído nada é responsabilidade minha, porque eu não fiz uma pergunta boa pra pessoa. Boa. Perfeito. Entendeu? Trazer a responsabilidade Boa. para si. Então, em última instância, é sempre um processo de autodesenvolvimento, sabe? Entendi. Aprender a fazer perguntas melhores, aprender a, por exemplo, ajudar pessoas fazendo perguntas pra ela. Sim. Já tentou fazer isso? Tu percebe, cara, a pessoa tá com esse problema, eu vou perguntar pra ela chegar na solução sozinha. Pra ver se ela desenvolve o estilo de raciocínio que ela precisa pra continuar perpetuando isso ao longo do tempo. Muito bom, cara. E feedback? Você teve algum feedback? Você procurou feedback depois dos almoços com as pessoas que você teve? Se elas também conseguiram algo positivo? Um exemplo, você teve um intercâmbio, vai pro a intercâmbio, vai se mudança mudar. e tal. Acontece. E as pessoas lá, você... Elas extraíram algo positivo Extraíram também algo positivo da também sua na conversa, conexão. Sim, é muito gratificante, cara. Você porque pôde contribuir. é uma constelação, se tu parar pra pensar, sabe? Imagina que tem várias constelações diferentes no céu, você liga elas, e aí você conecta a sua rede com a da outra pessoa. Então, às vezes alguém vem me perguntar, Breno, você tem um contato aí de um editor de vídeo? Aconteceu essa semana. Eu já joguei 3 pro cara de uma vez. O cara já resolveu o problema dele, Já resolveu. entendeu? Você, aquele dia, na nossa reunião antes da aula que você ministrou para nossa comunidade, você falou lá sobre aquele aluno da sua mentoria, que ele era do interior e tal, e eu falei do problema que eu tava tendo de editor de vídeo, não tava conseguindo, e aí você deu aquela ideia, Sim. você entendeu? Esse é um exemplo. É um menino do interior que participou da imersão dele, um cara humilde. O cara muito humilde, André. Ele mostrou a conta bancária. Tipo assim, o cara pagou X valor pra participar, participou, mas o cara realmente, moleque, trampa no mercadinho, cidade do interior, e o Breno quis ajudar o cara. Entendeu? Falei, ó, Breno, tô precisando de editor. Cara, eu tenho esse menino aqui, ele não sabe, mas ele tem vontade de aprender. Então, se você quiser, eu falo com ele, eu ensino ele a editar vídeo e aí você vem, ele edita pra você e você paga ele. Eu falei, com certeza. Por quê? Essa é a conexão. A minha necessidade gerou uma solução pra ele que vai ajudar outra pessoa. Você vê como a rede se E conecta? ele efeito de provavelmente pode cadeia. ajudar outra pessoa. Nem Também. que seja Que mãe aí ajuda a dentro de família casa, dele, com o exatamente. mercado, algo do tipo. E assim vai... Eu fiquei extremamente impactado. Não sei se você falou com ele sobre isso depois, mas eu tô realmente impactado e compromisso para ajudar esse cara aí. Porque essa é a ideia, cara. Pessoas, eu aprendo muito com o GeoJ. O GeoJ, eu sou um fã dele de carteirinha, tô próximo nos eventos com ele e ele diz isso sempre. Eu fui uma vez no escritório dele, na JLab, tá escrito assim, ó, gigante na parede. Pessoas precisam de pessoas. Eu acho que... E no mundo que a gente tá vivendo hoje, Breno, com a IA, a tecnologia, as pessoas estão perdendo cada vez mais o senso crítico, estão perdendo mais a própria identidade. E tá difícil, entende? Então, quando a gente reforça isso aqui, principalmente pra audiência que tá acompanhando a gente consegue passar uma visão diferente pra ele poder agir dentro do trabalho dele. Porque, querendo ou não, no nosso trabalho, é relacionamento, cara, que vai definir o nosso resultado. Não é o seu carro, não é o seu carro XYZ. É a qualidade dos relacionamentos que a gente construir.
E sabe a melhor parte? Você como chofer moral, né? Hum. O perfil de cliente que você atende já é uma pessoa mais high level, Sim, digamos sim. assim, né? Então imagina se toda vez que você fosse transportar alguém, você tivesse uma pergunta pra fazer pra essa pessoa. Licença aqui, senhor, eu tô com esse problema aqui. Eu não sei se você tem um conhecimento pra me ajudar com isso, mas enfim. O que você acha? E a pessoa vai se sentir impelida a ajudar, porque você tá reconhecendo que ela pode quando você pergunta, sabe? Uhum. Isso traz uma sensação de, até de, não sei se é de poder, mas sei lá, de autoridade, de você tá meio que levantando a bola pra ela vir fazer o ponto match ball e ela Sim. vai ficar como? Com o peito grandão. Porque Exatamente. quem ganha a fama não é quem dá assistência, é quem faz o gol. E aí ela Exatamente. fica como? Eu Bem- tive bem- eu tive um exemplo nessa operação da semana passada que a gente fez, do evento da empresa. Eu fiz um transfer out, saindo do hotel para o aeroporto, e era um palestrante. Ele é um empresário grande, já 150 funcionários da área da tecnologia. Ele é especialista em IA. Aí ele perguntou muito da empresa e tal, como a gente trabalhava e tudo mais, porque você tinha levado ele, Guarulhos Hotel, e eu fiz a volta. Aí ele falou: pô, cara, gostei do trabalho de vocês, você e o André, ele comentou de você. Mesmo padrão de atendimento, o André fez a mesma coisa. Saiu do carro, você foi lá, olhou no olho dele, cumprimentou e tal, abriu a porta, eu fiz a mesma coisa. Aí ele gostou e ele perguntou muito. E aí eu expliquei pra ele sobre o nosso modelo de negócio. Hoje o Sérgio, ele é o responsável ali pela demanda, a demanda é dele, eu cuido da parte do braço educacional, que é o programa de acompanhamento, a gestão de equipe, comunidade. E ele deu esse feedback. Ele falou: cara, parabéns, é um negócio muito bacana, tem um grande potencial e constrói isso com responsabilidade que vocês podem ir longe. Isso de uma visão de um empresário, cara, com uma grande experiência no mercado e com resultados. E eu fiquei muito animado. Esse é o poder da conexão, entende? De um simples gesto meu que faz parte de mim, que é atender, E a- servir. E aí ele se interessou E o e ponto rolou esse papo. importante, a pergunta que ele foi fazer, fez um monte de perguntas Fez e você várias. foi E respondendo eu pra fui ele falando. chegar nessa conclusão. Exatamente. A pergunta, eu diria que agora, depois, em pouco tempo de papo, eu falo que a pergunta certa, ela abre muito caminho que vai te ajudar bastante Pra na tua resolver trajetória. muitos problemas, cara. Sem sombra de dúvidas. Ô, Tiagão, você é um cara que, quando eu te conheci, eu vou ser bem honesto. Eu vi ele, cara fechado e tal. Falei: esse cara aqui, ele é diferente. Esse cara é polícia. Tipo isso. Aí, pô, a gente fez a reunião e tal. As duas primeiras não deu, desencontrou. Aí, beleza, a gente fez. Conversamos, então eu falei: pô, esse cara é legal. É um cara diferente, a história dele, exército e tal. Conta um pouco pra gente qual que foi o impacto da experiência do exército na sua vida pra sua construção de identidade, disciplina e rotina pra você servir não só no seu trabalho, mas principalmente a sua família. Vamos lá. Em meados de 2009 foi quando eu ingressei nas fileiras do Exército, né? Então, comecei em 2009 e como recruta, né? Que é o ano obrigatório. Só que eu não tinha em mente seguir, né? Carreira, nem nada. Com isso, fui ficando, aprendendo, né? Tem aquele primeiro ano que você sofre um pouquinho, né? É aquele velho ditado, né? Onde o filho sofre, né? E a mãe não vê. Chora, mãe, não vê, É, assim. o filho chora e a mãe não vê. E aí foi passando os anos, segundo ano, o primeiro ano eu fui destaque da minha companhia. E questão de aptidão física, né? Que antes do exército eu jogava bola. Pra mim ser jogador, uma coisa que ninguém sabe, mas... Caraca. Dos meus 16, 17 anos, eu tomei um golpe de um empresário Nossa. lá no Rio Grande do Sul. E aí me desmotivou. Aí eu coloquei na minha cabeça. Minha mãe e meu pai fez vaquinha. Meu padrinho, Deus o tenha, que me ajudou muito aí nessa trajetória. Fizeram vaquinha pra me voltar pra São Paulo. Voltei com a mentalidade, raivosa, vamos se dizer assim. No ódio, né? Querendo ser polícia ou militar do exército. Eu falei, eu vou conseguir. Você já era um cara disciplinado? Já. Vou fazer já. uma pergunta aqui. Qual posição tu jogava? Lateral esquerdo, André. Lateral esquerda. Lateral Veloz? esquerdo. Corria. Veloz. Subia e voltava? Subia e voltava. 3 anos consecutivos eu fui aptidão física no exército. Bravo. Caraca. Então, O cardio tá bem. E aí eu desmotivei, eu falei, eu vou ser polícia ou eu vou ser das Forças Armadas. Uma coisa que minha mãe não queria. Sou filho único, minha mãe falou: não, filho, você não vai. Eu falei: mãe, eu quero. E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, não tem ninguém tira. Então eu coloco como objetivo, eu posso
tomar portada na cara, mas, cara, eu vou até o fim. E aí, segundo ano, teve o curso de cabos, CFC, que a gente fala, né? Curso de formação de cabos. Fui. 3 meses. 3 meses sem vir pra casa. Eu acho que na época eu tinha meus 77 quilos. Quando finalizou o curso, que eu cheguei em casa, minha mãe não me reconheceu. Falou, o que fizeram com você? Parecia que eu tava anêmico, passando fome, magro. Magrão. Magro, Quantos magro, quilos você magro. voltou Acho pra que eu casa? voltei com 68. Então, perde muito quilo, né? Enfim, e aí virei cabo. Me formei cabo, e aí tive muitas experiências. Aí no final em 2010 mesmo, para 2011, teve a operação no Rio de Janeiro, Complexo do Alemão. E aí saiu uma lista, todo mundo empolgado, os cabos antigão querendo ir, né? Porque, pô, antigão, né? Os caras têm prioridade. E eu lá quietinho. Aí daqui a pouco meu nome sai na lista. Eu falei, e agora? Você não queria ir? Não, eu tava pronto, mas eu falei, eu não vou ser, né, convocado, porque eu tinha acabado de ser formado a cabo. Então, tipo, pra eles é um pouco ainda inexperiente, né? Então, Uhum. você vai, né, pegar experiência, vai pra algumas escoltas aleatórias, depois você. Eu falei, beleza. Aí falei pra minha mãe. Minha mãe falou, não, filho, pelo amor de Deus. Eu falei, mãe, eu vou. Eu vou. Meu pai sempre me apoiou, né, nessa questão do militarismo. E fui. Fiquei 3 meses lá, teve que passou na Rede Globo, a invasão da Eu Força lembro. Armada, a Polícia Civil, BOPE, subindo, os traficantes correndo. Eu tava nessa operação. Falo pras brabo, pessoas, ninguém acredita, mas aconteceu. A pergunta que não quer calar, derrubou quantos lá? Isso aí, vamos deixar em off, deixar quieto. Voltou com o pente cheio pra cá. O importante é que voltamos todo mundo bem, não Voltou teve todo nenhum mundo bem, soldado graças a abatido. Deus. Graças Imagina a tua Deus. mãe, o Qual alívio foi dela. aquela operação, Thiago? Ou foi por conta de que teve um grande evento ali antes? Foi Que ia pra- ter depois, né? Foi pra pacificar o Morro do Alemão. Pra ficar o Morro do Alemão. Pacificar porque até os moradores em si estavam sendo oprimidos, né, pelo tráfico. Então, Caraca. e o governo tem uma hora que chega no governo, no estado, o estado toma atitude. Uhum. E aí a Polícia Militar do Rio de Janeiro não tem, né, força, Estrutura. maior estrutura para invadir os complexos, é onde a última força vai. Então a Entendi. última força é o Exército Brasileiro. Eu A ser pergunto, chamado. eu pergunto porque, se eu não me engano, a Copa de 2014 foi no Brasil. E, se eu não me engano, teve Foi. uma também antes da Copa, não teve? Chegou a ter ou algo do tipo? Acho que não Foi sei, eu só posso estar enganado. essa, aí teve o ano passado teve outra operação. Teve Foi ano outra, passado. é. entendi, beleza. E aí foi seguindo, aí fui pegando experiência, a disciplina já tinha, né? Já treinava, eu era tipo muito regrado a alimentação. E foi passando os anos. E aí fui fazendo de tudo. Fui batedor, fazia escolta da presidência aqui em São Paulo, de autoridades que vinham de outros países, generais que vinham de outros países, a gente fazia, o 2º Batalhão de Polícia do Exército em Osasco. Legal. E fui agregando experiência, segurança pública e o transporte executivo já estava no meu radar lá no Exército. no Exército, já Porque olhava, já. antigamente já era muito falado, né? E meu pai tinha amigos que trabalhavam no transporte executivo. E era um dos radares que estava ali comigo. E aí saí em 2017, dei baixa, não querendo. Tive a oportunidade de fazer a prova da ESA para sargento de carreira. Só que eu dei mole, era para ir lá para Três Corações, em Minas Gerais, né? Você faz a prova, se passou, você vira militar de carreira. Aí não fiz, e aí saí em 2017 e já fui direto pro metrô. Pro Grupo CCR em São Paulo. E fiquei mais 8 anos. Só foi na linha amarela que você trabalhou? Só, mas aí eu comecei na Butantã, né? Depois Pinheiros, São Paulo, Morumbi e finalizei como agente líder na Oscar Freire. Eu lembro que você comentou um pouco dessa experiência que você teve ali na linha amarela, como trabalhando como segurança. Essa parte de você lidar ali com muita gente todos os dias, e principalmente é um tipo de público que, querendo ou não, é o brasileiro realmente raiz, o batalhador que tá na luta, na correria. Essa experiência de lidar com tanto esse tipo de gente te tornou, te transformou num lado mais humano, empático? Muito, muito porque o Grupo CCR, quando você entra, quando você é contratado, você tem diversos treinamentos, desde o atendimento ao cliente até a PH, primeiros socorros, porque você lidar com isso diariamente, pessoas em mal súbito,
pessoas infartando, você tem que fazer a massagem. Então, quanto a isso, eles investem muito. E para mim tirar o militarismo, quando eu entrei no mundo corporativo, foi muito difícil, Você era rígido? porque eu era muito rígido. Isso que eu ia falar. Tem uma lacuna muito grande. Do cara tá atendendo o presidente ali do Brasil e um ano, Do nada acho o que um ano trabalhador. depois, tá Exato. ali no meio do Trabalhador. metrô com o trabalhador que sai de manhã, chega, às vezes. Vou dar um exemplo. Se você é chofer moral, é São Paulino e já foi no jogo do São Paulo, Thiago era aqueles cara que fica lá todo engomadão lá, pra torcida não pular a catraca, não ter confusão. Era ele, isso cara. mesmo. Ele tem. Você tem foto assim, se eu não me engano, você já mandou pra gente. Tem. Era ele, então ele atendia uma data presidente, depois de alguns meses tava ali do lado do povão, literalmente o brasileiro raiz Isso ali. muda, né? Exatamente. Percepção. E aí, com isso, fiz todos os treinamentos, fui, né, fazendo. E eu, nas minhas 2 primeiras semanas, em treinamento, né, os caras me colocavam na linha de bloqueio, que tem a famosa burla. Os torcedores aí sabem o que eu tô falando, a burla, hein? De organizada. A burla é o seguinte, quando a pessoa passa uma com a outra, sabe? Na Uhum. catraca, pra não pagar a passagem. Ah, entendi. E aí eu em treinamento, os caras me colocavam lá, menino novo, e eu lá, né? Postura, mão pra trás, tal. E aí o pessoal passava, tinha umas senhoras que passavam de manhã, e elas gostavam muito de receber um bom dia. Só que eu ficava aqui focado nas burlas. E eu não falava bom dia. E aí subia 0,800 de reclamação. Nossa! Aí meu supervisor, Thiago Almeida, comparecer à sala da supervisão. Eu falei, ixi, vou ser desligado. Só pensava nisso. Puta que. Aí ele, Thiagão, recebeu reclamação de novo, cara. A moça passou aqui na linha de bloqueio e falou que você tava de cara feia. Eu falei, mas chefe, pô, cara, eu saí do quartel agora, cara, pra tirar esse verniz tá sendo difícil. Ele falou, eu sei, pô, sua postura, mas aqui é atendimento. 95% no grupo CCR é atendimento. Segurança pública é 5%. É bizarro. Diferente, mas, né? tipo assim, é uma coisa que eu aprendi, assim, gestão de pessoas, lidar com pessoas, diversidade de pessoas, porque 6 horas da manhã você tá chegando, aí tem uma falha técnica, aí é neguinho mandando você para aquele lugar. Ô, Você louco. tem que ter, né, cabeça. Frieza, tem que né? ter frieza ali na hora para você não responder. Você, bom dia, senhora, tudo bem? Já vamos normalizar, já fique em paz. Isso daí foi me moldando. Foi tirando no meu 3º ano, eu já tava militarismo, eu somava ali no meu dia a dia com as experiências que eu tinha, né? Porque eu usava muito, tinha muita assédio, importunação, então, tipo, eu parecia o pitbull. Quando o centro de controle que a gente fala que é o CCO, ele aciona a estação, né? E aí chama a estação, ó, estação Oscar Freire, brevidade, que é Rio 06, que é importunação, né? E não fala a palavra, mas fala por código. Eu já descia pra plataforma, eu já chamava meus meninos, vamos, bora. Tá bolado Brevidade, pra pegar plataforma o... 2. Pra pegar o louco. Que nem um cachorro doido. Nossa, e aí o centro de controle passando as características do indivíduo e tal, e nós aqui dentro Você do até trem. curtia nessa Nossa, adrenalina. era o que eu Pô, gostava. é muito louco, velho. Era bizarro. Deve ser muito doido. E aí, quando você chegava no foco, que você pegava o cara, velho, pô, Ia passar a linha. sensacional. Não, ia passar a linha, mas não fazia nada, tá, galera? Era Entendi. só o procedimento interno mesmo. Procedimento padrão. Não, e é É. bizarro, né? Que se você parar pra pensar isso, tipo, infelizmente Sim. acontece muito dentro da situação. E, O cara importuna muito as mulheres. e hoje eu converso muito com a minha esposa, né? Os 8 anos que eu passei no exército, cara, hoje eu agradeço muito pelo que eu tenho, pelo homem que eu sou, né? Disciplinado. O homem que se tenho formou, né? Exato, tenho caráter, porque eu tive muitas oportunidades de hoje, ou até hoje não, né? Mais uns anos atrás de ter ido para a vida das drogas, Uhum. ter, sei lá, tá no mundo do crime, eu tive oportunidades. Se eu não tivesse a cabeça que eu tinha ido. Porque já aconteceu muitas coisas na minha vida, né? Então, não vou falar aqui, porque senão eu vou me emocionar, mas... Uhum. Mas graças a Deus é o apoio da minha mãe, eu consegui manter o meu caráter, a minha maturidade e seguir o meu propósito. Cara, isso é muito bom, obrigado por compartilhar. Inclusive, esse é um dos motivos, além do que a gente se conectou. A sua história, essas situações que você passou, que você escolheu não viver, que eu também tive isso, e principalmente por você ser filho único, que eu também sou. Entende? E já cortando, já linkando esse assunto com o Breno, cara, é difícil a gente
tomar essa decisão de não seguir um caminho que a gente sabe que faz mal por conta do ambiente, ali às vezes falta uma referência. Breno, o que você poderia trazer mais pra gente sobre isso? A questão do ambiente, dos hábitos, das escolhas que a gente faz no dia a dia que vai transformar e vai dar uma direção ali pra nossa vida. Eu gosto muito de uma frase religiosa, que é o seguinte: do pecado você vem se fugindo. O que eu quero dizer com isso? A gente muitas vezes quer mudar pela força de vontade, sabe? Eu agora vou começar a ser a pessoa X que faz coisa X, coloca uma lista de bullet points pra fazer, quando na verdade o que você deveria fazer é configurar a sua vida de maneira que a dor de não fazer seja maior que a dor de fazer algo. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Você quer começar, por exemplo, a ir pra academia. Então você configura a sua casa, você deixa a roupa pronta, você deixa um alarme pronto, tudo pra te lembrar para que você não tenha que decidir conscientemente. Quanto mais a gente molda o ambiente dessa forma, a gente vai se expondo a isso no tempo e aquilo forma a nossa identidade. Porque a identidade nada mais é do que o conjunto de coisas que a gente replica no tempo e constrói quem a gente é. E aí, com o tempo, você consegue fazer coisas como cuidar da sua saúde, como trabalhar mais, ser mais focado, ler mais sem muito esforço, entende? A melhor coisa que você pode fazer é entender que você, às vezes, não vai querer fazer, às vezes você não vai ter livre-arbítrio, e, portanto, você deve configurar pensando que uma hora você vai perder essa batalha. Então, que você se dê as armas para que ela seja vencida quando a hora chegar, entendeu? Quando você fosse perder a batalha. E pensando numa rotina estruturada, cara, entram vários pontos que dão base para isso. Então, a gente cuidar do sono, a gente cuidar da nossa alimentação, ter janelas específicas para cada coisa. Aquele cálculo lá que vocês citaram no início aqui do papo, que 1 hora de treino retorna 2 horas de vida. Como assim? Deixa eu explicar brevemente, até para recapitular. Pesquisas indicam que quando você é uma pessoa que treina regularmente, uma pessoa saudável, você tende a viver 5, 10 anos a mais que uma pessoa que é sedentária. E aí, quando eu vi esse dado, que inclusive eu conheci num livro chamado Outlive, eu acho que ele tá aqui atrás, inclusive, no escritório. Ah, tá atrás do... Não vai dar pra ver, tá atrás de Thiago. Mas, uma coisa que eu reparei, cara, e se eu colocar isso no papel? Quantos são 10 anos a mais de vida? Na verdade, não. Vamos fazer 5 anos de vida, o cálculo conservador. 5 vezes 365 vezes 24 horas por dia. Eu lembro até hoje que o cálculo deu 87.600 horas. De tanto que eu já falei disso. E quanto que é eu ser a pessoa mais constante que já existiu na face da Terra em termos de treino? Eu vou treinar 1 hora por dia por 60 anos todos os dias. Aí eu multipliquei. 60 vezes 365. E a resposta é 43.800 horas. Se eu tô calculando certo aqui. A mais. É o tempo que você teria gasto. Ah, tá. Ou seja, se você foi a pessoa mais constante do mundo, você, no cenário conservador, ganharia 5 anos a mais de vida, que dobram essa quantia. Só que a gente não tá considerando, além disso também, o que você ganha em termos de qualidade de vida, bem-estar, aparência, sua aparência melhora. Tudo na sua vida melhora quando você treina. E eu acho que isso é muito mais, na verdade, sobre você recuperar algo que o mundo te tirou. Algo que era pra ser seu desde já. Que a gente foi construído, o nosso corpo foi construído pra ter Pra isso. essa funcionalidade, né? Sim. E o mundo atual cada vez mais tá indo pra um caminho que não é pra você fazer isso. Quer cuidar de você, ser uma pessoa mais resiliente, ser uma pessoa mais disciplinada, mais focada. Hoje a gente tem um telefone na mão com milhares de opções, seja de informações ou até para você um aplicativo para você resolver o seu problema. Você quer pegar um carro, você usa o aplicativo. Você quer comer alguma coisa, você usa o aplicativo. Você quer se relacionar, você usa o aplicativo. Então assim, a tecnologia em si, ela é boa para coisas, mas também para coisas ruins é muito mais fácil. Porque o conforto é muito mais gostoso, né? Exato. A evolução, se a gente parar pra pensar, ela hoje, que foi um mecanismo que nos trouxe até aqui, se tornou algo que joga contra nós. Porque a gente viveu 99% do nosso desenvolvimento como seres humanos pela natureza, vivendo em um ambiente em que você, por exemplo, não tinha internet, não tinha esse fluxo de informação. Você, por exemplo, chegava à noite, você ficava no escuro, com a fogueira, a luz quente. Você ia dormir cedo, você acordava com a luz do sol porque batia no seu quarto, na sua janela. Tudo era configurado de uma maneira mais natural. Nos últimos 100 anos pra cá, isso mudou totalmente. E hoje, até falam muito disso, né? Uma criança que tá com o celular tem mais informação que um rei de 500 anos atrás, 1000 anos atrás. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Portanto, a nossa mente ela não foi feita pra funcionar com o mundo hoje. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer, mais uma vez, querer jogar esse jogo de mudar o nosso ambiente para que a gente não precise ter que sofrer as consequências disso. Então, por exemplo, não ficar perdendo seu tempo enchendo a tua cabeça de informação ali no Reels, porque aquilo, na verdade, só vai te deixar com aquela brain fog, aquela névoa cerebral que você não consegue se concentrar direito, enfim.
sempre focando em mudar esse ambiente. E lembrar que quanto mais conhecimento a gente buscar para melhora e a manutenção da nossa saúde no geral, não só física, mas mental também. Porque, infelizmente, o advento das redes sociais tem causado a falta de autoconhecimento, comparação excessiva, cara. As pessoas se comparam muito. E na internet a gente sabe. A gente vive isso, cara. A gente vive. Você tá há quanto tempo criando conteúdo? 5 anos. 5 anos. Eu tô também na mesma caminhada. Então, assim, a gente vê o que é a internet de verdade por trás. Entende? Eu tenho minha vida, eu tenho meus problemas, inclusive muitos, mas eu opto por não trazer isso para as pessoas, mas eu trago reflexões sobre como eu lido com os meus problemas, que é diferente. Porque também tem muita gente que despenca os problemas próprios lá, a choradeira também na internet. Inclusive, eu já te oriento aqui, não siga esse tipo de gente, porque isso acaba sendo tóxico para você. E a internet, querendo ou não, é o nosso ambiente. Eu não tinha as referências que eu tenho hoje por conta da internet, porque eu busquei, porque no meu ambiente físico eu não tinha essas pessoas. Então eu fui atrás. E quem você segue molda o seu comportamento e a sua visão. E sabe o que é engraçado? Você só percebe mais uma vez o resultado desse tipo de coisa boa se você reflete. Pensa em você reparar o benefício que foi você começar a treinar na academia. Você tem que parar um pouco, começar a observar como o seu corpo está no dia a dia. Que são coisas que, quando você está se enchendo de informação ali no Reels, na rede social o dia inteiro, você não para refletir. Tem uma frase bem legal, uma definição bem legal que eu gosto de citar, que ser humano, em árabe, significa insan. Só que insan também significa ser que esquece. Ou seja, o ser humano é o ser que esquece. Por quê? Porque a gente esquece constantemente do que importa pra gente. Porque a gente só repara de verdade o benefício das coisas realmente boas, cara, a virtude que você construiu, o hábito que se tornou parte de você, aquela pessoa que você ajudou, quando você desacelera. Quando você assume a tua consciência ali e começa a observar, entendeu? E quando você não mantém esse comportamento no tempo, você começa a perder lentamente o que importa. E o que importa em última instância? Cara, se a gente parar pra pensar, o amor. E o que eu quero dizer com amor? Eu gosto de pensar no amor como um sinônimo de sentido. Eu quero viver uma vida com sentido. Experimentar uma vida que vale a pena, sabe? Em última instância, a gente sempre tá tentando rumar para isso. Só que o problema é que, com a falta de reflexão, a gente não entende justamente o tipo de medida que leva a gente até lá. E a gente acha que isso vai ser o prazer. Vai ser meramente atender os desejos que a gente tem no momento. E aí você perpetua padrões em que, por não refletir, você faz algo errado que te faz a refletir cada vez menos, que vai te fazer repetir esse ciclo. Só que as coisas boas na vida, como eu até pontuei ali mais cedo, quanto mais a gente se aproxima, mais próximas elas ficam. Não é que nem você descontar, por exemplo, a sua raiva, o seu estresse no álcool, porque logo depois você já vai precisar de uma dose maior. Então aquilo fica mais distante, você tem que continuar indo atrás. Coisas boas não, elas estão com você e você precisa assumir a consciência de perceber. Sensacional, cara. É muito bom falar com gente inteligente, né, cara? Vai tá. E, cara, hoje pra sua vida, qual que é o maior desafio que você lida, assim, dessa questão, seja da rede social ou de rotina, pra você tá mais consciente de si, dos seus hábitos, dos seus comportamentos, dos seus pensamentos? Porque eu vou ser honesto, pra mim é um grande desafio. Eu crio conteúdo, mas eu, infelizmente, eu gasto tempo com tela que não deveria, entende? E eu busco a todo momento tá resolvendo isso. Inclusive, se você puder até deixar uma orientação pra quem tem essa mesma dificuldade, seria bem bacana. Boa, vou dar umas dicas rápidas para o uso de tela no geral. Tá. Primeira coisa, baixa um widget de Screen Time. Um widget de Screen Time é um menuzinho que fica ali estampado no teu menu inicial do celular. Ele vai estampar na sua cara o quanto de tempo você está gastando em cada coisa. Isso por si só já vai te ajudar muito. Mas tem 2 aplicativos que eu sempre recomendo, que é o Opal, OPAL, e o OneSec, 1 segundo em inglês. Eles te fazem restringir o tempo que você usa de rede social. E o OneSec, por exemplo, que eu gosto muito, você entra na rede social e ele te tira automaticamente e pergunta: por que você tá entrando aqui? Caraca. É muito bom esse Bravo. aplicativo, cara. Quando eu comecei a usar, eu lembro até hoje, eu via que no meu dia tinha 60 vezes que eu tentei entrar no Instagram. Como assim eu tentei entrar 60 vezes no Instagram no meu Nem dia, cara? percebe, né? Eu não percebi que eu entrei 60 vezes. E só de você começar a fazer algo assim, você percebe que, na verdade, não é difícil você usar menos tempo. É só questão de você configurar teu ambiente, sabe? Só que em termos de desafios que eu tenho levado hoje, assim, essa questão de celular pra mim é muito automática, porque quando eu sento pra trabalhar, é uma estratégia que eu faço, eu já deixo o celular longe, numa gaveta ali, no canto da minha casa, pra eu não lembrar que eu tenho o celular na minha mão. Tem pesquisas que indicam, inclusive, que só de o celular estar aqui na tua mesa de trabalho, aquilo já te distrai.
só de ele estar desligado, virado pra baixo, mesmo que não toque, mesmo que não tenha notificação. Você vai se distrair porque você sabe que existe a opção de você vir aqui e pegar o celular. E dá uma relaxada, dá uma confortada no cérebro. Eu Exato. faço isso dentro do carro. Todos os dias de manhã, eu dou bom dia no grupo, compartilho a localização, pego o celular e ponho no porta-luva pra eu esquecer ele. E a parte muito boa, cara, de você trabalhar sendo motorista é que você pode usar justamente essas janelas pra refletir, né? Você tá indo até o cliente. Você tá ali no trânsito com a cabeça tranquila, você pode aproveitar e pensar no teu plano de vida. Uma coisa que eu faria, assim, além com uma lista de perguntas, sabe? Quais são as perguntas que você tem hoje que você precisa resolver? Porque uma meta nada mais é do que uma pergunta. Como que eu vou fazer, por exemplo, para ter mais saúde? Aí você tenta responder essa pergunta dizendo, eu vou pra academia 5 vezes na semana. E se a gente reunir todas as nossas perguntas e a gente parar pra pensar, a gente tá tentando responder uma pergunta final, que é, como que eu tenho sentido na vida? E todo o resto serve pra responder isso. Entendeu? Sim, perfeito. Inclusive, você escreveu esse livro recentemente, eu fui no lançamento dele, foi incrível. Define pra gente o caminho pra ser bom. O que seria o caminho pra ser bom? Mostra Brenão, o livro. mostra o Legal, livro aí, Essa cara. capa Espero ficou que dê muito pra louca, ver, velho. cara. É o Self-Made Man, o homem que se lapida. Conta um mostrar ali pouquinho perto? mais sobre a construção dele, qual que foi a ideia. Pra mim foi uma honra ter participado do lançamento dele, eu tenho o meu, já li inclusive, é um livro excelente. Eu indico pra você que tá construindo o hábito da leitura, ler esse livro. É um livro, não é muito grande, é pequeno e ele é bem didático. O Breno conseguiu dar uma boa destrinchada. Muito obrigado, cara. O motivo do título, né? O caminho para ser bom. Se a gente parar pra pensar, sempre que a gente traça um objetivo, a gente pode até chegar naquele objetivo, mas ele só vai revelar que existe ainda um longo caminho pra gente em outra área. Então, você subiu numa montanha, ela vai te dar lucidez, vai te fazer olhar o horizonte, mas na verdade tem um ainda maior que tá ali do outro lado. E a vida é isso, é uma série de processos. E é uma ilusão você achar que chegando no seu ponto B, você vai se tornar uma pessoa boa. Porque isso seria dizer que você seria perfeito. Então a grande ideia de caminho é, por mais que você não possa ser bom, a melhor coisa que você pode fazer é trilhar o caminho para ser bom. E o conceito de bom muda com o tempo. Como que eu me torno uma pessoa boa? Aí você vai percebendo que existem outros comportamentos que você tem que adicionar na tua vida e tu vai jogando um jogo infinito. Eu gosto muito dessa analogia de ponto A e ponto B. Você tá sempre saindo de um ponto A até um ponto B. E se a gente esquece que é uma condição eterna, a gente tá sempre saindo, a gente começa a alimentar o nosso ego, a alimentar o nosso orgulho, no sentido de, eu sou completo, eu estou onde eu preciso estar. E isso destrói a sua ambição, destrói até a própria sensação de sentido. Porque o que pode ser sentido, se a gente parar pra pensar também, é uma experiência que emerge de você fazer algo que é importante pra você. E se você já chegou onde você tá, você já tem o que é importante, como que você vai ter sentido? Meio De que verdade. acaba. Então, Acaba. eu acredito muito nisso, que a gente nunca vai ter um ponto final. Eu, por exemplo, quando era criança, eu nasci num ambiente bem disfuncional, bem complicado e tudo mais. Eu não tive uma construção de identidade naquela época, eu não fui discernido da melhor forma. E aí, eu era acima do peso, eu era obeso e tal. E, cara, eu sofri muito bullying. E eu lembro na época que o meu maior objetivo era isso. Cara, meu sonho era ser mais magro, não parar de que as pessoas fizessem bullying comigo. E eu busquei, tipo, daquela época de criança ali, 10, 12, 15, até os meus 23, que de fato, nessa janela, nesse período, eu tentava e falhava várias vezes, várias. Só que chegou um momento que foi o crucial, que foi a virada, que foi dos 23 anos até hoje, que aí eu construí essa identidade, esse hábito, venci a obesidade. E quando eu cheguei, eu me vi lá totalmente diferente. Eu tive uma crise de identidade. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Porque eu mudei meu corpo, mas a minha cabeça não. Que foi onde eu te conheci, que aí eu mudei o ambiente. Porque eu consegui um resultado, só que eu mantive o ambiente e a cabeça nesse ambiente. Então, tive essa transformação. Só que eu cheguei, falei, é só isso? Não. Era isso que eu queria, tá, consegui. E agora? Aí que eu fui entender, a vida não é isso, tipo, não é uma coisa concreta. O outro exemplo que eu trago é do André. O André, quando me conheceu, ele entrou no programa de acompanhamento, ele era um motor de aplicativo que ele não tinha conhecimento nenhum. Em 10 meses ele teve um boom. Eu falei, André, você chegou nesse objetivo aqui, agradeça, você tem todo o mérito, mas assim, agora é outro ponto. Qual que são os pontos agora que você precisa olhar pra sua vida que você acha que tem que ser melhorar? Quais Pra são as você melhorar, perguntas quais são as perguntas? Perfeito. que tem que Que você fazer? tem que fazer pra você chegar no próximo passo, no próximo nível. Só que quem define esse nível é você mesmo. De acordo com a sua vida, enfim, com a sua realidade. Colocar uma meta, cumprir, já estipular outra ali
fazendo perguntas, mas já estipula a outra pra não ficar parado. Exatamente, esse é o ponto. Sabe qual é a grande questão? A gente sempre tem uma pergunta em mente. Sempre tem. Só que a gente não percebe às vezes. Você sempre tem um problema pra resolver. A questão é, você realmente entendeu a pergunta que você tem que fazer pra resolver ele? Se a gente parar pra refletir, os grandes problemas da vida, eles sempre vêm de uma questão de clareza. Porque se tu entende a pergunta que tu precisa fazer, isso também é entender a resposta. Porque quando você faz ela pra alguém, você vai obter essa solução, entende? E mais uma vez, é por isso que a gente precisa refletir, cara. Por isso que a gente precisa ter janelas de descanso no nosso dia em que a gente para um pouco, analisa a nossa vida. Uma coisa que me ajudou muito esse semestre, eu fiz um desafio de 42 dias proibido de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí eu, por exemplo, eu ia treinar, eu não colocava música, eu ia descansar, eu ficava olhando pra parede lá de casa, que eu treino em casa, né? E era isso. Eu vou almoçar, eu vou só almoçar, não vou ficar com o celular aqui assistindo vídeo, não. Eu vou só almoçar e pensar. Eu vou lavar a louça, eu vou só lavar a louça. O que eu percebi conforme eu fui avançando nesse desafio é que eu comecei a ganhar uma lucidez e resolver os problemas que eu tinha tão mais rápido, cara. Tão mais rápido. Porque quando você ganha clareza sobre a pergunta, o caminho já tá dado, entendeu? É o caminho pra ser bom. E é o que falta no dia de hoje, né? Consciência e presença. E presença. Exato. Qual que foi a última vez que você fez uma coisa só? Nunca. Acho que nem quando eu nasci. Tava nascendo e chorando, pô. Começa a praticar e refletir. Porra. Olha como sua cabeça funciona. Não, essa questão dele, que ele falou do caminho até o cliente e tal, eu geralmente o que eu faço? Eu saio de casa, sempre coloco ali um louvor, alguma música, ou até o som desligado e foco no caminho ali no Waze pra não chegar atrasado nem nada. Só que aí que tá, ele falou, foca. O problema é você focar só em uma coisa dirigindo aqui em São Paulo. Esse é um grande problema. Uma coisa é na estrada, outra coisa é aqui que você tem que focar com o motoqueiro de um lado, o motoqueiro do outro, o carro fechando o sinal. Isso aí isso aí eu acho que ajuda querendo ou não, a gente. Nesse caso, eu tô só dirigindo ali, não tô mexendo no telefone, não tô fazendo nada, não tô escutando. Geralmente eu trabalho escutando alguma coisa. Seja música, se não tiver música, eu tô com fone no ouvido aqui escutando um podcast. Seja de qual for o tipo, qual for o assunto. Uhum. Futebol, política, seja o que for. Mas eu sempre tô escutando. Então, é difícil eu lembrar a última vez que eu fiz isso, porque quando eu tô trabalhando, eu tô dirigindo, mas tô escutando. Ou tô prestando atenção no cliente, no trânsito. Então, é difícil, querendo ou não, é difícil. No nosso trabalho, a gente tem essa possibilidade. Você trouxe esse exemplo muito bom. Eu consegui criar esse mecanismo de reflexão dentro do trânsito, porque o trânsito me ensinou a ser uma pessoa mais tranquila de acordo com as experiências que eu vivi estressantes nele. Hoje mesmo, um exemplo, eu falei sobre isso na live, que aproveitando o nosso carro, que ele é híbrido, ele é um carro mais silencioso. Então, hoje eu vim da minha casa até aqui, foi 1h30. Tudo desligado, silêncio e só observando. Para analisar as pessoas na rua. Na Paulista, por exemplo. Para lá no farol na Paulista, você em silêncio sozinho, olha as pessoas. Como tá todo mundo aqui, ó, acelerado, celular pra baixo, acelerado. Entende? Correndo atrás, porque São Paulo é esse ritmo. E a gente tem essa possibilidade de a gente abaixar o volume das vozes e estar presente e prestar atenção. Que é isso que realmente importa. Pra gente se perguntar, fazer essas perguntas importantes para dar o direcionamento para os nossos objetivos ou até para resolver os problemas que a gente tem no momento. E fazer isso é difícil, cara. No dia de hoje, cara, é muito difícil, cara. Se você não for buscar isso aqui que a gente tá construindo, é pra motivar a gente mesmo, entende? Pô, você saindo daqui, você vai pensar sobre isso pra você aplicar na sua vida. Você também. Isso aqui pra mim também, pra mim vai agregar muito, até pra você mesmo. Entende? Porque essa é a oportunidade. Se você olhar pros passageiros quando a gente embarca, quantos deles estão presentes no carro de verdade? Às vezes estão ali resolvendo alguma coisa, telefone, reunião. Nunca tá ali concentrado ali no Principalmente de manhã, cara. 5, 6 horas da manhã, quando a gente começa, o primeiro entra já aqui, ó. Eu falo, cara, que Vou loucura. entrar na reunião aqui, tá? Não, e Me muitas desculpa. vezes é tipo, tá em uma reunião, o outro celular tá tocando, aí a filha tá ligando, e aí só no final, quando ele vai desembarcar, Thiago, desculpa, pessoal, desculpa, não te dei bom dia, né? Você vê ali com clareza que a Loucura que é viver em pessoa. São E, Paulo. tipo assim, é 6 da manhã. Foi 1 hora que ele acordou, já tá Exatamente. aceleradão. Tem uma pergunta pro Breno. Breno, você é de Petrolina, Pernambuco. Petrolina, Pernambuco. Você veio pra cá tem quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Cara, como que foi vir numa cidade
que eu imagino que não tenha nem 1% Loucura da que é loucura que é loucura, São é. Paulo, velho. Não, com Se eu tiver certeza. errado, você me fala. Não, é. Como que foi você falou que você veio fazer uma visita aqui com teu primo morava aqui, estudava no INSPER, né? Tu já teve uma primeira impressão, mas quando tu falou assim, pronto, tô morando aqui. Eu tenho um cliente que ele vive algo parecido há pouco tempo. Inclusive eu fui levar ele no aeroporto ontem. Ele é de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, muito muito calma, tranquila, assim, Interiorzinho mesmo. interiorzão mesmo, assim. E ele veio pra cá tem 6 meses pra estudar, tá estudando no Mackenzie e tal, mora ali na região de Higienópolis. E eu vira e mexe, eu pergunto pra ele, ontem mesmo eu fiz essa pergunta, e aí, como é que tá? Já conseguiu novos amigos, tá treinando, que ele faz tênis, né? Tá treinando, tá fazendo piano, tá fazendo o quê? Ele falou, pô, cara, agora eu já tô mais acostumado, mas juro por Deus, ele falou isso ontem. Quando eu cheguei, eu acho que o primeiro mês eu fiquei desesperado. Pô, Tem os pais aqui em São Paulo, morando boa, sozinho no bom apartamento. link. Fala pra mim, o que que tu Eu, achou? eu lembro que nos primeiros 2 meses eu tive um problema chamado ATM. Porque eu ficava tão estressado que eu mordia dormindo. Ficava assim, ó, dormindo assim. Caralho. Bruxismo? Não era bruxismo, mas era estresse mesmo, sabe? Eu ficava com a mandíbula Um mordendo. tique, assim. tipo Mas um por tique. estar sozinho? Pelo estresse e tudo, cara. O barulho de São Paulo, poluição, tudo junto ao mesmo tempo, rotina nova, família lá longe e tal. Mas eu diria que eu me adaptei em uns 6 meses, assim, mas eu não vejo São Paulo, honestamente, como um lugar de morar a longo prazo. Eu não gosto muito do estresse daqui justamente por causa disso, cara. Justamente por causa disso. Quase que eu falo o nome dele. Mas ele me fala a mesma coisa. Ele fala que ele veio pra cá, vai estudar e ele tá É um indo lugar pra de uma conquistar a área. vida, cara. Ele tá indo pra uma Isso área mesmo. que ele quer voltar pro. Sim. Tanto que ele vai ficar 2 semanas agora, vai tirar um mês de férias. Falou que, não, vou fugir de São Paulo, vou voltar pra lá, vou aproveitar meu irmão, meu pai, minha mãe, minha namorada que ficou lá. Pra ele ainda é mais difícil, porque namorada ainda ficou lá também e não veio pra cá pra estudar junto com ele. Você demorou muito pra construir uma primeira rede ali de contatos? Foi tudo da faculdade? Sim, e eu errei, não só da faculdade, mas eu errei muito nesse processo. Inclusive, é o motivo de, se eu pudesse voltar atrás, dar uma dica pro meu eu, seria de Ah. almoçar mais. Por que que eu tô falando isso? Pode falar. É, a gente sempre tem que parar pra pensar que a nossa identidade, o que que a gente é influenciável pelos outros, né? Sim. O que que acontecia comigo? Eu cheguei na faculdade, eu já tinha isso bem definido na minha vida, eu já cuidava da minha saúde, era bem estudioso e tal, modéstia à parte. E aí, eu tinha esse círculo aqui de identidade. Eu achava que se eu permitisse pessoas que eram desvinculadas disso terem contato comigo, eu ia quebrar isso. E eu me fechava muito nisso na faculdade, cara. Muito. Eu não fazia amizade, eu ficava no meu ciclo, assim. Tanto que as primeiras amizades mais assim de São Paulo foram muito pelo RD também. Sério? Da comunidade, Pô, tudo. quando eu te conheci ali, você, pra mim, pô, um cara que se comunica e tal, você não, Sim. você já era assim, não? Sim, No- sim. Na chegada. Mas a questão é que eu meio que achei que eu precisava viver em uma própria bolha e aquilo me limitava muito. Entendi. Uma coisa é você conhecer uma pessoa, outra é você se tornar amigo dela a longo prazo, cara. E eu não entendia isso. Por isso que eu almoçaria com mais pessoas. Entendi. Porque eu não me colocava necessariamente. Por exemplo, eu fiz 4 anos de faculdade e nunca fui pra uma festa. É uma coisa minha. E o tanto de gente que eu não conheci, tudo bem que eu não precisava ir pra festa nesse quesito, mas que eu não conheci por não querer me aproximar só porque a pessoa ia pra festa, por exemplo, Você fazia isso. eu fazia isso. Uma atitude da pessoa te falava, não, Eu não olhava, quero estar cara, próximo dela. Uma coisa é amizade, outra coisa é você conhecer alguém que vai ser parte da sua rede, da sua constelação que a gente viu atrás e vai Uhum. poder te ajudar, Exato. entendeu? Isso é algo que eu realmente teria mudado muito, porque eu percebi o erro da minha vida que eu comecei a fazer isso na metade da faculdade e aquilo tirou brutalmente, assim, o que eu podia extrair de lá. Porque, na verdade, cara, o motivo de você ir pra uma faculdade não é matéria. Não é o estudo em si, né? Qualquer faculdade, eu estudo numa faculdade muito boa, mas qualquer pessoa que levar realmente o estudo a sério, ela consegue estudar o conteúdo de uma faculdade ali 2 anos sozinha. Nos dias de Um hoje, ano né? sozinha ela consegue. Usa uma faculdade de EAD também, assiste no 2x, fica focado, enfim. O que vale a pena, cara, é a alavanca de pessoas. É você conhecer gente que vai te levar a outras pessoas que vão te levar a, por exemplo, o emprego que você quer, por exemplo, te ajudar a criar o hábito que você quer. O E por aí networking, vai, o né? networking. Querendo Boa, ou você me deu um gancho muito bom agora. Reforçando, vou dando esse gancho pro nosso trabalho, pra nossa área. O carro importa, mas não determina. O que vai determinar seus resultados é a qualidade dos seus relacionamentos Sim. e você mesmo. Porque realmente, eu sou um cara que eu não sou formado, eu não fiz faculdade. Uhum. Minha família me impressionou muito, sempre quis. Inclusive, permeia às vezes na minha mente que eu quero fazer, mas não seria por mim. Seria para realizar o sonho da minha mãe, por exemplo. Entende? E eu te perguntei isso no dia da reunião. O quão, que se acabou agora a faculdade, o quão agregou
a questão da matéria da faculdade ou a questão de pessoas, relacionamentos que você criou, a experiência? Entende? O que foi mais importante nesse tempo? Pessoas. Não, sem dúvida pessoas. sem Entende? dúvida, Foi essa sim. pergunta que eu te fiz, porque é isso. Que hoje, a minha vontade de fazer uma faculdade seria por isso. Criar o repertório do ambiente. Construir conexões e relações com essas pessoas lá dentro. Entende? Porque eu não me... Na época eu não era incentivado, na época da faculdade ali, na idade certa. E hoje já vejo que não faz sentido. É mais fácil eu me conectar num grupo ali de pessoas, num grande mastermind, algo assim que vai agregar pra minha vida de acordo com o objetivo que eu quero. Entende? Muito bom. Show de bola. Gostando do papo, Tiagão? Nossa, muito bom. É aquilo que você falou, né? Uma aula, né? Uma aula, cara. Legal? Não. Nossa, muito. Sabe quantos ele tem? Pergunta a idade dele aí. 21 anos. 21 anos? 21 anos. Rapaz do céu. É isso, cara. É legal, né, cara? Você, tipo, quando a gente se... Primeiro, o principal aprendizado que eu tive no RD, cara, nunca perca a oportunidade de falar em público, de se expor. Isso foi fundamental na minha caminhada e está sendo, porque cada vez mais eu busco isso, esse desconforto. E quando eu busquei esse desconforto, eu tive a oportunidade de me conectar com pessoas até melhores do que eu, e melhores quando eu digo na questão de repertório, inteligência, para eu poder aprender. E quando a gente se coloca numa posição de humildade, meu irmão, a gente tá sempre aprendendo e somando pra gente. Disposto a aprender, né? Exato. E tem um detalhe que, você vê, ontem eu aprendi, e isso aí eu vou levar pra vida, né? Uhum. Na aula de ontem, de pitch de vendas, falou que você tem que ser você, né? É que nem você falou, vai ter muita gente que vai te julgar. Mas, cara, seja você. Você não tem um objetivo traçado ali? Vai em busca. Vai ter muita gente que vai te julgar, vai te criticar. Mas quando você estiver lá no sucesso, essa pessoa vai falar, pô, ele chegou. Será que eu fiz a coisa certa? Será que, né? E aí? Então você tem que ser você, você tem que ir em busca do seu objetivo. E é isso. Apesar Às de vezes- ser difícil. Exato. E o mundo que a gente vive é muitas críticas e menos elogios, né? E reforçando uma coisa que eu aprendi, e todos os dias eu lembro disso com o Flávio Augusto. A inveja nasce na intimidade, cara. Exatamente. A inveja nasce da intimidade. Aquela pessoa próxima que veio do mesmo lugar que você, tá vendo você caminhando, ela vai sentir isso, sabe? Porque ela não conquistou, mas porque ela quer tomar o seu lugar. Vai querer se aproximar pelos resultados que você tem, mas não pagou o preço. Não quer quando você pagar o tava preço. pagando Ela lá, né? quer te ver bem, mas não melhor que ela, né? Exato. Esse é um ponto importantíssimo. Todo mundo quer ver você bem, mas, mas não quer melhor Com que ela certeza, mesma. todo mundo aqui vive ou ainda já viveu ou ainda vive isso, né? Tipo, de você ter aquele amigo teu lá, que quando você falou, pô, vou começar a me vestir bem, vou abrir a empresa, vou começar, seja, entregar cartão, que é um ato simples ali para poder trazer o cliente pro particular, o cara fala assim, pô, faz isso não, isso aí não é vida, não. É, porque Pô, ele queria tá você vai se fazendo. vestir pra fazer corridinha de não sei o quê. Isso no nosso, puxando pro Nosso nosso meio. meio, né, pro nosso contexto. Mas hoje, do jeito que você tá aí atendendo, os lugares que você frequenta, com certeza o cara tá lá falando, pô, ó onde o Thiago tá, que não sei o quê. Aí ele vai e coloca um mas também, mas também ele fez isso, mas também pra ele foi mais fácil. Nunca quer pagar o preço. O Flávio Exatamente. citou um exemplo disso. Ele recebeu uma mensagem de um integrante de um outro grupo que ele participava e falou: pô, agora só anda com o chofer moral, nem fala com a gente. Mas é isso, e na minha opinião, isso é um processo natural da vida. Cara, se você quer melhorar os seus resultados, você quer buscar uma melhor performance, seja em qualquer área, cara, você vai ter que mudar de ambiente, você vai ter que buscar. Pra mim foi muito difícil quebrar isso. Porque eu fui construir ali nesse caos total, sem identidade, e era difícil eu me desligar do meio que eu vim, sempre das mesmas amizades. Quando eu quebrei isso, se tornou natural. Foi ali, o Percussor foi aquela época ali do RD, foi fundamental pra mim, me ajudou muito porque eu expandi minha mente. Eu falei, caraca, essa galera fala de treino, de dormir bem, de rotina, de cuidar da saúde. Ninguém fala de beber, de usar droga. Esse é o ambiente que eu vim. E quando eu me inseri, eu falei, bum! Falei, cara, é isso que eu quero. É essa galera, é isso aqui que vai me levar. E, pra mim, é um processo natural. Hoje eu já não ando com todas aquelas pessoas, mas construí uma amizade aqui com o Breno, entende? E estou construindo outras com você,
Então, assim, é uma constante, faz parte da vida, é uma constante evolução pra gente ir atrás dos nossos objetivos. Ontem mesmo minha esposa, ela fez até um elogio, mandar um beijo pra ela. Camila Lola, te amo, viu, amor? Que homem. Cara, aí ela falou, eu fiz um post, né? Aí ela, você tem a noção do homem que eu conheci há anos atrás e o homem que você é hoje? Olha que foda. Eu falei, caraca, velho. Não, pesou, eu tava no carro, falei, eu tava com o cliente, falei, puta, quase desceu a lágrima. Falei, caraca, velho. Aí depois comecei a refletir, eu falei, pô, realmente. Porque eu andava em ambientes, né, que não era próprio pra mim, propício pra mim, tipo, e vim, né, progredindo e ela sempre me apoiando. E eu sempre falava, amor, eu quero isso. Ela, tô com você. Pra mim sair do metrô, eu pedi desligamento. Não fui mandado embora. Então, porque eu queria construir algo de melhor pra, né, dar pra minha família, né, uma condição legal e tal. E aí eu falei, eu vou comprar um carro, eu vou começar pelo Uber Black e um dia eu quero ser motorista executivo. Eu tô com você. Aí fui e tal, deu tudo certo. E aí comecei a conversar com ela. Falei, amor, preciso chegar na nata do transporte executivo em São Paulo. Depois buscar referências, né? Buscar referência e tal. Ela falou, tô com você. E aí comecei pesquisando e olhando internet. Sempre tendo o Aí apoio comecei dela, a seguir o Gus uns 2 anos atrás e via os stories dele. 2 anos, ó. Eu falava, caraca, eu falei, eu quero chegar, eu vou chegar até esse cara um dia. Eu não te sigo há 2 anos. Não Eu te sei. sigo há 1 ano e NK, alguns meses, ninguém. eu acho. Entendeu? Acho Você vê o Eu trabalho já que tinha é visto feito. Reels seus, acho que falando em inglês, se eu não me engano, aquele vídeo que viralizou, mas eu não te seguia, porque eu tava focado, eu aplicativo. seguia os caras que faziam o aplicativo, eu seguia os caras Hum. que todo dia, 5 horas da manhã, estavam ali, trabalhavam até 6, 7, 8 horas da noite pra fazer ali tal meta, e era isso. Eu não tinha isso como meta, não tinha isso como o que eu quero daqui a algum tempo. Tava muito fechada ali a mente, fechada só aplicativo, Uhum. aplicativo e já era. E é aquilo, né? Se você não pagar o preço para buscar conhecimento, estar com pessoas certas e ambientes certos, dificilmente você pode chegar, só que o prazo vai ser maior. Vai. E outra, E- né? Se você não fizer coisas diferentes, você vai ter sempre o mesmo resultado. Exatamente. E eu sou um cara que eu não gosto do comodismo. Legal. Que nem eu, pô, tô treinando 6 vezes na semana, caiu pra 4, minha neném nasceu. E eu já tava aqui, minha esposa, amor, agora a Catarina é prioridade. Puta, é verdade, minha filha é prioridade. Mas sabe que você se cobra porque você tinha uma Sim. rotina de 6 dias, aí caiu pra 4, então eu me cobrava muito quanto Ma- a isso. Hoje é mais tranquilo, treino 4 dias é o Você reajustou. suficiente, reajustei. E não deu desculpa. Ah, Exatamente. parei. Ah, minha filha. Não, tem nada a ver. Exatamente. Manteve. E é isso. É focar, ter disciplina, constância, cara, persistência. Tem muita gente que desiste no meio do caminho. Não pode desistir, cara. Sim. Porque antigamente treinar, fazer qualquer atividade física era estética, né? O mundo da musculação era estética. Uhum. Hoje não, cara. Hoje é bem-estar, é saúde. Você viu o tanto de academia que abre? Uma do lado da. Uma aqui do lado esquerdo da sua casa, outra na esquina. Então, assim, as pessoas usam muita desculpa, realmente. Que nem o Breno falou. Às vezes usam muita desculpa e não quer pagar o preço de, sei lá, ir ali tentar. Às vezes, tipo, quer ficar em casa ali, é uma horinha que você tem ali pra você fazer alguma coisa, fazer uma atividade, uma caminhada que for. Você tá ganhando muito lá na frente. O Breno é exemplo disso. Treina de casa, Exatamente. pô. Treina de casa. Inclusive, o Breno, quão importante é a gente recompensar esse processo pra manter-se motivado no desenvolvimento? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre me cobrei muito. E eu sempre tava insatisfeito. Eu não conseguia enxergar que eu evoluí no meu processo e sempre cobrava na falta. Entende? E isso faz mal. E aí eu comecei a olhar pra recompensa. Falei, cara, olha isso, 2 anos atrás eu tava de um jeito. Sua esposa falou pra você. Como isso recompensa a gente? Entende? Existem dois tipos de recompensas, né? Tem a recompensa intrínseca, que é a que vem de dentro, de você valorizar o comportamento, e a extrínseca, que é, por exemplo, eu vou me premiar aqui tendo um dia do lixo de comer um hamburgão no domingo. Tá. Eu acho que, acima de tudo, é importante você criar essas recompensas intrínsecas. E a parte boa é que, se a gente reparar, refletir é uma recompensa intrínseca ambulante, porque te obriga a reconhecer o comportamento por completo. E quando você reflete, por exemplo, vamos supor que eu vou refletir sobre o ato de fumar. Se eu estou reconhecendo por completo o meu hábito de fumar,
eu tô vendo, na verdade, o prejuízo que aquilo traz na minha vida. E se eu tô refletindo por completo sobre o hábito de cuidar da minha saúde, eu também tô vendo o benefício que aquilo traz. A coisa mais importante que na minha vida me ajudou pra recompensar o processo é justamente ter tédio. Pensar, isso aqui vale a pena? E não só isso, mas transformar o processo num jogo. Então, muita gente diz, cara, eu quero treinar 300 vezes no ano. E aí a pessoa não pensa muito bem que, na verdade, a meta dela é treinar 5 ou 6 vezes na semana. E aí ela esquece. O mais importante é você transformar num jogo em que no seu dia a dia você entende o que você precisa fazer. Então você tem uma meta de faturamento no ano, cara, quebra isso no mês, quebra isso na semana, quebra isso no dia, Quebra isso na hora. quebra isso na hora, cara. O mais próximo possível que tu puder trazer. E sim, vale a pena você recompensar extrinsecamente o processo no início. Eu vou me presentear aqui, eu gosto muito de relógio, eu vou me presentear com relógio quando eu alcançar X marco. Mas o problema é que você pode correr o risco de aprender a gostar da coisa por causa do relógio e não por causa daquilo em si. Por isso que é muito mais importante focar na parte intrínseca, porque é a parte intrínseca de verdade que é a sua identidade, que é o que vai sustentar aquilo no tempo. Que não é algo material, não é Não é algo material. É a gente satisfeito e bem com a nossa própria consciência. Exatamente. E não tem coisa mais cara no sentido de valor que essa. Porque todo o resto vai fugir, cara. Todo o resto vai fugir. A gente pode perder todo o dinheiro que a gente tem. A gente, em última instância, também vai perder entes queridos. Cara, a vida é isso, entendeu? A vida é difícil, a vida é sofrimento. Demais. E a única coisa que vai sempre continuar com você é a tua consciência. Você pode perder teu dinheiro. A gente mora nela. Exato. Um exercício que eu Você mora sempre na tua faço, consciência. cara, que eu aprendi é quem sou eu quando eu não tenho mais nada? Nada de material físico. Uhum. Quem sou eu? Quando eu não tenho nada, eu tenho a minha própria consciência. Quem é o Gustavo sem o trabalho? Quem é o Gustavo sem a família? Quem é o Gustavo? Sozinho, único e insignificante pro mundo. Sabe responder quem é o André? Sem nada? Sem a sua esposa, sem seu carro, sem seu trabalho, sem suas pessoas do seu ciclo? Sei não. Sabe Papo responder isso com reto, eu clareza? Não sei não. Bizarro. É forte a pergunta. Eu vou refletindo Forte. daqui a pouco pro meu compromisso. Porque, cara, na hora que o problema vem forte, o desespero vem. Só que quando a gente trabalha mais a nossa identidade, a gente reflete pra agir. Quando você perdeu a sua conta da Uber, você se desesperou, você queria parar de trabalhar. Você queria desistir. Quantos caras não faz isso? Eu quase passei por isso. Por isso que o exercício Importante. da pergunta, da consciência, cara, pra gente não tomar uma atitude precipitada no momento complicado. E a importância de ter pessoas, porque se não fosse pessoas, provavelmente eu teria tomado essa decisão. Mas o que eu fiz? Eu parei, raciocinei e falei, cara, o que eu preciso fazer pra continuar tendo o mesmo faturamento sem uma perna que ali já não era Tem uma um canal perna de venda importante. Sem um canal de vendas tão importante quanto o aplicativo. Falei, vou me conectar. Me conectei com mais pessoas, fiz mais networkings e aí Alavanca. dali veio Alavanca. trazendo mais serviços. Hoje Exato. em dia, pô, acho que a gente é um exemplo. Acho que tem nesse último mês aí, se nem lembro de ter ligado o aplicativo. Acho que eu liguei Você ontem. nem roda mais Nem direito. roda mais Muito aplicativo, pouco, entendeu? muito, pouco, zero. muito pouco. Então, assim, esse é o exercício que eu queria também deixar pra você que tá ouvindo a gente. Quem é você quando você não tem nada? Vou além ainda. Provavelmente são motoristas que vão assistir esse podcast aqui. Fora o público do Breno, que eu tenho certeza que os seguidores vão assistir. Você que é motorista, quem é você se você perder a tua conta amanhã? Boa pergunta também. Quem é Porque o- muitas pessoas eu já ouvi que desistiram. Eu fui um desses, eu fui um caso. Só que, tipo, é aquilo. A consciência e o hábito de você se perguntar, se questionar é muito importante. Você tá se cara. preparando para caso isso aconteça? Porque é assim, a gente não tem controle nenhum. Sobre a tua agenda, sobre os teus clientes, você tem controle. Agora, sobre o aplicativo, você não tem. E sobre a vida, duas coisas a gente tem garantia, que é a morte, vamos morrer, e, cara, sempre vai dar alguma cagada. A gente tem que ter uma atitude de resolução do problema. Memento mori. Eu sei que eu vou morrer, cara. É Vai isso mesmo. morrer. Só que qual que é o problema? O ser humano é insano. É o ser que esquece. Ele esquece que morre. Ele esquece que a vida tem fim. Ele esquece que tem coisas que importam. E aí não age de acordo com isso. E aí o estresse da rotina faz a gente esquecer. A tela, o automatismo de estar fugindo dos problemas e o excesso de informação vai deixando você cada vez mais
numa situação, entre aspas, confortável e, como é que você falou? Brain hot? Fog. Bem brain fog, isso. Brain fog. Entende? Vai deixar a cabeça cheia. O ser humano, hoje em dia, ele vive muito no automático, né? No metrô tem alguns exemplos que, quando a gente tava fazendo alguma operação, estratégia de futebol, alguma coisa, tinha que fazer o bolsão, né? Que é fechar um acesso da estação. Cara, e você tá ali massificado, todos os eventos você fazer aquilo. E muitas vezes, às vezes dava brecha da torcida passar, invadir. Por quê? Às vezes alguns agentes estavam no automático. Acho que às vezes estava pensando já em ir embora, nem começava a operação, já estava pensando em ir embora. Pensando em coisa que... E aí no longe. debriefing, quando acaba toda a estratégia, a gente reúne todos os agentes de segurança, o supervisor, né, fala, os líderes falam e falam, você estava no modo automático, você estava no modo automático. É isso que a gente está falando aqui agora. Legal. Você não para, você não raciocina, você só vai. Só vai, isso aqui eu já fiz, vou fazer de novo, só vai. Então é um modo automático. E aí você não percebe a tua própria força, que é o que o Exatamente. Gustavo tava falando. Tem uma frase que é um pouco clichê, mas eu gosto muito, que é... Sabe por que o passarinho não tem medo de pousar num galho fino? Vocês sabem? Não. Senão Porque a quebra. força dele tá na asa. Caraca, Não tá no galho. não. Que quando ele pousa leve, assim, ó, sem jogar o peso, porque a força tá sustentando ele Ah, aqui. e se o galho quebrar, ele vai sair Ele voando. sai Vai voando. sair voando. A força dele tá na asa. Se o galho É. quebrar, ele vai sair voando. Ele Quanto- chegou ali voando, ele vai sair voando ali. Quanto mais a gente constrói essa condição de fortalecer as nossas asas, melhor a gente tá na vida. Exatamente. Melhor a gente tá na vida. Quanto melhor você estiver preparado para o problema, mais fácil você vai sair dele. Você vai ter mais soluções, mais portas abertas ali. Se fechar uma janela, você tem várias portas abertas ali para poder correr. Com certeza. E, Brenão, eu queria agora... vou me colocar aqui no lugar de um espectador aqui que tá acompanhando a gente, que ele tá com a rotina bagunçada, ele tá com muita dificuldade na sua saúde física, na sua saúde mental. Eu aprendi que o princípio básico para eu começar a resolver meus problemas é eu cuidar da minha saúde física, mental, através de treino, alimentação e sono. Dá umas dicas básicas aqui pra galera que tá nessa situação pra ela construir e começar a resolver esses problemas de rotina. Vai ser estranho esse começo, Tá. mas entenda que você é fraco. Essa é a primeira parte. É a primeira parte. Você é falho, né? Você é ruim. Gente, falho. Você é ruim, cara. Isso é ruim no que você Por faz. quê? Você é ruim no que você faz. Você não atingiu o seu alvo. Por quê? Porque a primeira coisa que você deve fazer é criar o mínimo passo possível para que você chegue até o lugar que você quer. Você não quer dar o passo, eu quero começar a treinar 5 vezes por semana na academia, se tu nem treina ainda. Então você tem que ter muita consciência de não deixar seu orgulho decidir por você quando você faz traçar uma meta. Então, cara, eu não comecei ainda, eu vou testar 1 vez por semana, 2 vezes por semana, eu vou tentar ir devagar. E se não der certo, eu ajusto para baixo até o mínimo passo possível, mas eu não vou me permitir parar. Isso vai para qualquer área. Vai pro sono, vai para treino, alimentação. É sempre o mínimo passo possível. Quando você ganha essa consciência, aí tu vai para a parte prática, que é qual vai ser minha meta da semana. Aí você pode definir, eu quero ter X horas de treino, eu quero ter X tempo de sono. Tempo de sono é uma parada que as pessoas não entendem muito bem a importância, mas não só o tempo, mas a qualidade. Porque você quer dormir 8 horas por dia, e você pode até conseguir dormir 8 horas por dia, mas na verdade você tá dormindo equivalente a se você estivesse dormindo 6 porque você ficou antes de dormir no celular. Isso é péssimo. É péssimo, cara, é péssimo. A pior coisa que você pode fazer pro teu sono é estar ali 1 hora antes de dormir, com tela, com luz na tua cara. É E pior. acordar assim. também, né? Também. Porque quando você acorda, teu cérebro tá maleável, você não começou a despertar de verdade, então você já vai se jogar uma enxurrada de informação, né? É uma rotina que, querendo ou não, a gente tem muito. Principalmente por depender do telefone. Um exemplo, Eu tento ao máximo não fazer. mas é O que difícil. eu faço? Eu acordo, a primeira coisa que eu vejo, eu abro o WhatsApp comercial para ver se tem alguma mensagem de algum cliente, de algum serviço, ou até o pessoal mesmo para ver, mesmo que eu more próximo do meu pai e da minha mãe, mas ver se tem alguma mensagem deles, alguma emergência. Uhum. Primeira coisa, acordei, telefone. Eu abro os dois WhatsApp, não vou no Instagram, mas eu vou no WhatsApp. Sim. Vou nos dois, ver se tem alguma mensagem de algum cliente ou de algum familiar. Eu faço isso, mas eu vou na notificação. Eu acordo, desabilito, o alarme toca, eu desabilito isso 5 da manhã. Desabilito, vou, água, banheiro, rosto. Só que eu só vou realmente mexer no celular 30 minutos pelo menos, cara. Pra eu deixar a minha consciência agir.
que eu preciso fazer? E aí eu construí uma rotina, essa básica do acordar. Acordar, desabilito o alarme, tomo a água, vejo a notificação se tem algo no WhatsApp, não tem nada, rosto, e aí já começo café, me trocar, fazer o café, preparando as coisas pra não querer mexer e o cérebro já querendo apontar isso, porque é o ritmo que ele está, entende? Porque essa é a tendência, a gente já querer pegar o telefone pra alguma coisa. E se a gente não praticar essa consciência do café da manhã, tipo, dormi bem, tô bem, como é que tá a cabeça pro dia? Tá tranquilo, vamos lá, tem um serviço, tem alguma coisa, já vamos se preparar. E aí depois eu começo, porque senão a gente já vai começar a milhão. E eu tenho a tendência de sempre pensar algo negativo. E quando eu acordo assim, eu já sei que eu não tô bem naquele dia. Você vai deixar o mundo empurrar pra você, basicamente, o que você vai fazer, né? Quando você começa no celular. Tu fica essa pergunta, cara. Isso é realmente necessário? Sabe? Tudo bem que tem uma questão de trabalho, que você tem que ficar atento, mas é sempre importante você configurar a tua rotina de forma que você tenha espaço pra criar essa lucidez. Isso é o mais importante acima de tudo, né? Tem coisa que a gente não pode mudar, evidentemente. Mas tem muito mais coisas que a gente pode, Pode, com que a certeza. gente sempre vai pode, ter. sabe? Então, cara, pegar ali um intervalo de almoço que eu vou sentar e vou só comer. Eu vou pensar aqui. Deixa eu tentar entender o caos que é a minha cabeça. E é engraçado porque hoje as pessoas não conseguem parar e pensar, cara. Vocês já repararam isso? Uhum. Por quê? Porque se tornou difícil pensar. Ou seja, um mecanismo biológico natural, seu corpo foi feito pra pensar, isso. e você tá com uma rotina tão caótica que você não consegue parar e passar 10 minutos com a cabeça sem tá Senso, engajado em nada. senso crítico está se perdendo. Inclusive, você fez um vídeo essa semana agora no serviço à bom. disposição. Quantas pessoas conseguem, olhando para o nosso trabalho agora, serviço à disposição é quando um cliente contrata um motorista para ficar à disposição dela. Mesmo que o motorista vai ficar 10 horas lá parado, ele tem que ficar lá. E aí, nesse tempo, aí o André fez um vídeo mostrando o que, que ele fazia. Ele pegou a imagem da câmera interna e mostra o vídeo depois pra ele, André. Vou mostrar o vídeo, ele vai Várias dar risada. posições Várias e tal e posições, nada. Vira pra um lado, vira pro outro. Mas vira pro agora, outro, telefone. falando sério sobre esse momento, quanto tempo você conseguiu ficar parado, refletindo e conversando com você? Nenhum. Quantas horas você ficou? Só naquele contexto ali foram 4 ou 5 horas enquanto a cliente estava no salão junto com a filha E dela. você não conseguiu ficar 10 minutos com você? Não, eu ou tava no telefone, ou tava respondendo o cliente, eu peguei, li um pouco tô lendo Bíblia? a Bíblia, Legal. li um pouco a Bíblia, depois ali no meio da Bíblia recebi uma ligação, aí vai resolver um problema, resolve outro, mas não consegui ficar 10 minutos parado olhando pro teto assim, não consegui, cara. Então aqui eu já deixo essa dica pra você, pro Thiago, pra todos os motoristas que estão acompanhando isso. Faça esse exercício. Busque estar consciente com você por 10 minutos. Comece pequeno. 5, 10, 15. Vai aumentando isso. Você vai melhorando a sua capacidade de estar consciente, se fazer perguntas. E a leitura. A leitura é fundamental para esse processo. Devia ser uma regra de bolso você ter um livro no seu carro sendo motorista, cara. Exatamente. O dele, no caso, é a Bíblia. A minha Bíblia é o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele tá lá no meu painel. Regra de bolso, cara. Tem que estar lá. Tem que estar lá. Porque o acesso tá facilitado. Vai beber Tá na minha água? frente, Tá velho. quer beber água, mais água? Tenha uma garrafa do E seu lado. eu tava num ambiente propício, eu tava parado numa rua atrás da Avenida Europa, cara, só casa. A única pessoa que eu via andando pra lá e pra cá era o segurança, não tinha um barulho. Eu consegui ouvir minha respiração dentro do carro, mas eu não consegui ficar parado olhando pro teto. Agora, voltando pro nosso trabalho em relação a isso. E aí, sabe por que o Uber Black inflou? Sabe por que o Uber Black faz X? Porque o cara não consegue esperar uma corrida, porque ele está impaciente, porque enquanto ele espera, ele tá rolando tela. E aí tá tudo muito rápido, ele não consegue olhar pro aplicativo e falar: meu Deus, não tá tocando, preciso abrir outra categoria. É isso mesmo. É desse jeito, Entende? infelizmente. Pois é. Então, e esse é o nosso propósito aqui, te trazer informação, te trazer conhecimento para você aplicar para sua vida, para você melhorar a sua qualidade de vida e também, consequentemente, os seus resultados no seu trabalho. Vou dar uma dica, que eu não aplico, mas é o que eu falei, esses últimos meses foram meses meio que conturbados, muito trabalho e tal. Então é um sabor dica. Sabor dica, tá? Mas, cara, desde a época que eu trabalhava, que eu tinha os aplicativos, que era só aplicativo mesmo, aqui em São Paulo, provavelmente em todo lugar do Brasil, tem um horário ali das 10 até a meio-dia, que é um horário que geralmente o aplicativo toca menos. Tenta tirar esse tempo aí pra você pensar entre as 10 e as meio-dia, ou até pra treinar, pra fazer algo do tipo, nesse meio termo, das 10 às meio-dia. Deu uma morrida ali no aplicativo, você tá no serviço, ou tá no serviço à disposição, sabe que o teu cliente vai demorar? Pô,
para, vai raciocinar, vai pensar, vai fazer uma academia, vai ler um livro, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Deixa nos comentários aí se você quer ver o André na academia Eu no vou. próximo mês. Eu vou me dedicar em fazer um registro pro YouTube, vídeo pro YouTube pra mostrar esse cara treinando e a gente melhorando a qualidade de vida Mas dele. você tem que deixar pontuado aqui, que O eu não quê? prometi que eu ia pra academia antes desse tempo todo. Eu falei, eu vou após eu fazer tal coisa. E você já fez? Eu já fiz. Já terminou de pagar teu carro. Exatamente. Agora Já, não, eu terminei agora não de- tem desculpa. Tem outros pontos, mas eu vou conseguir e coloquei como meta, eu vou Claro que vai. entrar pra Porque a academia. gente tá aqui em você, ó. Uma hora você vai Enchendo ficar meu saco incomodado. todo dia, A os gente caras joga mandando foto no mensagem. grupo, a gente fala. E isso vai incomodando ele. Uma hora ele vai ter que ceder. Ou ele sai do grupo. Existe alguma coisa na tua vida que te devolva o tempo em dobro? Nada. Nada. E dois motivos também muito importantes. As filhas dele. Qual que é o exemplo que ele vai passar? É isso Você mesmo. não quer ter tempo com suas filhas? cara? Porra. Eu Tá vou, louco, eu trabalho por elas. Eu vivo por elas, né? Em geral, eu falo isso, que eu vivo por elas. Estão na capa do meu telefone aqui, ó. Minhas duas Existe um pequenas. motivo mais importante que isso? Começa Não amanhã, existe. cara. É isso mesmo. Começa amanhã. ó, eu vou me Precisa, colocar à precisa. disposição aqui, que nem eu me coloquei pro Veloz. Veloz me Seu chamou Veloz. no PV, Thiagão, me ajuda, cara. Falei, Chamou? vamos, eu não sou personal não, Eu- galera, eu mas tenho um exemplo Mas você dentro de tem casa. o, você eu tem tenho uma o, base, você tem o o shape. básico de treinar. E isso aí ajuda a quem nunca pegou no, né? Nunca foi numa Não, academia. mas eu já cheguei a ir pra academia. Eu treinei por volta de um mês e meio. Mas eu acho que Então você o que tem me- memória muscular ainda. Ainda tem. Tem. Muito pouca, mas ainda Tem. tem. Mas tem, Ele é pô. um eu verdadeiro treinei magro junto Fausto, com- pô, o Ô, André. sim, ele é. O seu Veloz, cara, é um exemplo disso também pra você se motivar. É um cara de 45 Exatamente. anos, ele já come, ele já tá na dieta. Exato. Ele só tá com a dificuldade De do começar, treino, exato. exatamente. Só que é um cara que já tem também o treino, já tem a memória muscular, porque ele fazia ciclismo e tudo Ciclismo, mais. Exato. Então, pô, é um momento da galera se motivar, Eu acho que um entende? grande erro que eu tive quando eu tava treinando, naquela época ainda era motorista de aplicativo, não tinha um Cora lá nem nada, é que eu fui treinar com uma pessoa que já treinava muito forte. Eu tava treinando com um amigo meu que ele tava treinando pra competir, por exemplo. Não, é tudo E eu no tenho seu exemplos tempo. do meu. Eu tenho um primo meu que ele é personal e compete, tem patrocinadores e o caramba lá nesse mundo Do seu lado. fisiculturismo. Nossa, Não tá é do meu fácil então, lado, hein? Tá com a Não faca é e do o meu queijo lado, na Tá com mão, a né? faca e o queijo na mão. Não é do meu lado, mas eu tenho ali próximo. Tá E dando em casa mole. agora minha esposa treina também. A Giovana tá treinando. Porra, e eu não treino. Ó, E aí, ela tá quanto tempo já treinando? Acho que já tem uns 2, 3 meses. Há 2, 3 meses. Aí ela vai Ela lá. treinava, mas ela parou. Aí ela vai lá Ela- melhorando. Aí ela treina um mês, ela olha no espelho, ela vê, pô, tive um resultado, me motivo, vou continuar. Aí passa 2, passa 3. Aí você vai olhar, cara, minha mulher, ela tá diferente, tá mais confiante, tá mais disciplinada, tá me dando exemplo. Você olha pra você e fala, pô, vou ficar pra trás. uma reflexão, vou deixar aqui pra você, tá? Manda brasa. É construtiva. Imagina você no Parque do Ibirapuera ou no Parque Vila Lobos com as suas duas filhas. Suas filhas já é agitada, né? Corre pra lá e pra cá. Imagina elas correndo E você não e conseguiu você correr não atrás. conseguir. Por mais que você é magro, né? Uhum. Você não tem nenhuma restrição e você não consegue correr atrás das suas filhas. Eu coloco isso todos os dias na minha cabeça, cara. Eu quero estar bem para eu poder, né, atender, servir os clientes do dia a dia, estar bem mentalmente para minha família e estar bem para minha filha. Porque eu não quero ir no parque e passar vergonha com ela, ou ela correr na rua e eu não conseguir correr, porque eu tenho 36 anos, beleza, ainda, né, tá novo, mas eu já coloco metas lá na frente. Na frente, você com 50 e sua Você filha entendeu? com Com 20. 20 anos eu vou estar conseguindo correr atrás dela, Ela essa vai é minha conseguir meta. treinar junto com Exato. E ela. dando um exemplo, E né, dando cara? Porque exemplo. tudo que você faz, você reflete para eles. Exatamente. Mesmo eu não tendo filho, eu tenho essa noção. As 2 horas que você ganha são de menos, cara. É uma frase que eu tenho aqui no livro, inclusive. O que a gente quer não são anos de vida, a gente quer vida nos nossos anos. É isso mesmo. É isso que a gente quer. Exatamente. Aproveitar, né? É isso que a Aproveitar o gente quer. tempo que, querendo ou não, a gente... Até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, só o fato de você treinar, você ter as 2 horas de vida a mais, o dobro ali, mas com saúde, porque não adianta nada você ter 10, 20 anos de vida, mas você vai estar parado em cima de uma cama, quebrado, ou tendo que viver em um hospital. E eu já vi uma pesquisa que foram em leitos de hospitais e perguntaram para essas pessoas que vivem isso. E o maior arrependimento delas que elas têm é de não ter aproveitado mais a vida com as pessoas que elas amam, porque elas perderam tempo cuidando da saúde.
E até porque o Caio Carneiro fala muito isso. Até você. Todo mundo tem problema. Quem cuida da saúde tem vários problemas. Só que quem não cuida da saúde só vai ter um único problema. A saúde é tipo como se fosse aquela auréola do Dragon Ball. Sabe? A gente não enxerga. Você tem a sua, você tem a sua, você tem a sua, você tem a sua. E é a saúde isso. E a gente só vai perceber e dar valor quando a gente tem algum problema. E Deus me livre de ter esse problema. Quando eu era obeso e eu comecei a me cuidar e fui melhorando, cara, uma coisa que eu nunca mais fui foi ter que ir em hospital. Porque o meu remédio é o meu arroz, meu feijão, meu brócolis e minha proteína. Excelente. Todos os dias eu tomo minha pílula. O meu remédio é a minha água. O meu remédio é o meu treino. E isso foi fortalecendo a minha imunidade, a minha disciplina. Seu cardiologista é sua corrida. Meu cardiologista é a corrida, isso é a bike. que cuida do seu coração. E gastando 2 horas por dia no máximo, sabe? E assim, o nosso trabalho, ele acaba com a nossa vida. Ficar sentado 10, 12 horas por dia lidando com o estresse do trânsito e com pessoas é péssimo para nossa saúde. Então, honestamente, eu que fui uma pessoa que passei por esse processo, digo que você tem tempo para fazer isso. Não deixe essas desculpas do conforto impedir que você faça isso, pelos motivos que só você sabe que é importante e porque vai voltar 2 horas de vida pelo menos para você Faça no as futuro. perguntas certas. Faça as perguntas certas, com certeza. Senhoras e senhores, que bate-papo fenomenal. Eu tô muito feliz, de verdade. Muito bom, velho. Tá louco. Gostou do papo, É Brenão? um grande prazer, cara. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Vamos pedir pro pessoal comentar algo? Com Uma certeza. palavra-chave? Por Boa. favor, se você chegou até esse momento, Melhor, faça uma pergunta pra alguém desconhecido responder. Faça uma pergunta. Pronto. boa. Faça uma pergunta. Deixa uma Deixa uma pergunta se você no chegou até esse comentário momento e aí alguém aqui. vai lá e responde. Curtiu também, Eu Thiagão? vou tentar responder uma. muito. Eu também vou tentar. Gratificante, né? Estar do lado de pessoas. Breno, você, André, uma baita bagagem, né? E é aquilo que eu falo, cara, é humildade sempre, né? Estar disposto a pagar o preço pra ter acesso e estar aqui, ó. Que nem eu nunca imaginei estar num podcast, cara. E eu nunca imaginei acessar vocês. A mudança Cara, absurdo. acontece muita coisa em um Muito período curto de tempo, Período né? curto, mas é o que eu falo. Você tem que ter dedicação, cara. Você tem que ser disciplinado pra tudo isso acontecer. Porque nada vai cair do céu. Nada. Se você não for buscar, se você não pagar o preço, você não chega. E graças a Deus eu acredito que estou no caminho certo, vocês vão dizer. Mano, gratificante. A palavra é gratidão. Conhecimentos do Breno, a aula de ontem. Pô, cara. A rede de contato você vai a formando, rede né? de contato, exatamente. O acesso. O acesso. E você vai aprendendo palavras-chave que eu nunca imaginei agregar na minha memória para eu estar utilizando no meu dia a dia. Gerando valor no seu Gerando trabalho. valor. Seja o ser que esquece. O ser que esquece. Tudo volta pra isso. Exatamente. O Thiago tem um ponto importante que ele tinha tudo pra ser um cara mais fechadão, assim. Exato. E mente fechada é algo que eu tento até deixar de dica. Se você é motorista, tá acompanhando esse episódio aqui por algum motivo, cara, tenta ser mais maleável, tenta entender o que as pessoas estão passando. Se a pessoa ali tá tendo um dia ruim e vai descontar em você, tenta entender o porquê. Vê se você já não fez isso, se você já não descontou nas outras pessoas, porque todo mundo que chegou aqui nessa mesa aqui por conta de relacionamento, de pessoas. Eu tenho um exemplo claro. Eu comprei o meu carro, consegui, na teoria, consegui quitar o meu carro essa semana passada agora, mas porque eu paguei por um acesso, tive um relacionamento com o Anthony, que é um grande amigo meu, acho que diria que meu maior amigo, e graças a esse grupo que eu entrei, que lá eu conheci ele, que eu vim comprar meu carro, que hoje eu tô sentado nessa mesa. Uhum. Uma pessoa Tudo se conecta. mudou É minha a vida. constelação, cara. Entendeu? É conexão. Então, se eu não tivesse disposto a conversar e ele também não tivesse do lado de lá, mesmo que seja por WhatsApp, a gente foi se conhecer pessoalmente, acho que depois de 4, 5 meses. Mas por WhatsApp já criou uma conexão, nada disso teria acontecido. Eu não estaria sentado nessa mesa. E essas experiências que você viveu expandiu sua mente, você experienciou e te mudaram hoje pra você estar aqui também. É isso mesmo. Um ponto do elogio da minha esposa, que a gente comentou recentemente sobre, né? Nossa, o homem que você se tornou. Aham. Era isso, exatamente isso que o André tá falando. Eu era muito fechado. Eu não dava abertura pra ninguém. Tipo, você passava na rua, as pessoas tinham medo de mim.
porque eu era fechado, tipo, eu não dava abertura, eu não conversava, eu não sabia me expressar. E hoje, cara, é absurdo, tipo, A hoje diferença, é né? diferente, muito diferente. Às vezes eu paro pra refletir, eu falo, caraca, realmente. E graças a ela, né, que me ajudou bastante a isso, ela, meu, você tem que estar em ambientes certos, você tem que se abrir pra mim. E isso aí, ela foi me moldando e hoje, graças a Deus, a gente tá acontecendo as coisas, tá fluindo. No encontro, no Exec Driver Day, no churrasco, né, antes, quando ela foi lá e tal, eu vi tudo aquilo acontecendo, eu fiquei de canto ali só observando, falei, cara, que loucura. Aí eu vi, falei, o Thiago tomou a decisão certa, que eu vi a sua esposa tão à vontade, conversando com a tava, Lara, com as meninas, até tava. a esposa do NK tava, Tava. tava ali interagindo bastante, ela é mais fechada. Ali eu falei, cara, que Quando a gente tava loucura. fazendo a reunião, que ela tava ouvindo, né? Uhum. E ela falou, pode fechar. Ela falou, eu senti confiança, pode fechar. Porque a gente conversa muito, né? Então tudo Uhum. que a gente vai fazer dentro de casa, existe um planejamento, né? Uhum. É contas, é tudo, vai dar, tem horário da Catarina, como é que vai ser? Então é tudo um ajuste, né? Show de bola. E já tinha feito uma antes que não foi agradável. E aí quando eu fiz com você, ela falou, pode fechar, amor, que eu senti confiança, vai dar certo. E Muito hoje bom. aí é onde a gente está. Show de bola. Sucesso. Bom, senhores, a gente tá se encaminhando pro fim. Agora, pra mim, é a melhor parte. Essa aqui, pra mim, é a melhor parte. Eu vou fazer uma pergunta pra cada um de vocês. Eu vou começar por você, Benano, que você já é um cara que, com certeza, já tem a resposta. Pensem em uma pessoa, qualquer pessoa, pra fazer essa pergunta. Você vai fazer essa pergunta pra essa pessoa. Pode já ter partido também, tá? Que pergunta seria essa pra essa pessoa? E qual é a resposta que você acha que ela te daria? Já vai preparando a tua. Já vai preparando a tua também. Só uma pessoa? Pode ser mais. Escolhe uma pessoa assim, ou alguém que você tem assim muita influência, ou que você gostaria de estar, pra você fazer uma pergunta. E qual seria essa pergunta? E qual que seria a resposta que você acha que essa pessoa te daria? Já tá. Esse já. momento aqui é muito bom porque eu fiquei muito impactado quando eu fiz por Sérgio. O do Sérgio foi Sérgio Foi foi forte. emocionante, hein? Foi demais. Já sabe qual que é? Já. Então faz aí que enquanto o Bruno não pensa. A minha pergunta seria para minha digníssima mãe, Cláudia, te amo, mãe. Ó, dona É, Cláudia. eu perguntaria para ela o que ela acha da minha trajetória hoje, se eu estou no caminho certo. E eu tenho certeza absoluta que ela iria dizer que está muito orgulhosa de mim. Isso aí é fato. Ainda mais pelo fato das coisas, vou dizer, ruins que eu passei na minha vida. Uhum. E hoje eu estou, graças a Deus, alavancando. Então, por ser filho único também, e sou muito família e devo muito a ela, ela ia responder que estaria muito orgulhosa de mim. Brabo. Legal. Obrigado, É Thiagão. nóis. Vai lá, Brenão. Pode ser qualquer pessoa mesmo. Qualquer uma. Até Mesmo Jesus. que você não conheça, pode ser. Se você Eu quiser. pensei exatamente em fazer pra Jesus. Jesus, Bravo. boa. Eu Nossa, ia- fazia também. Eu ia perguntar qual a coisa mais importante agora. No mundo de hoje, Não, pra mim. pra você, tá. Qual é a coisa mais importante agora? Eu acho que a resposta seria faça. Só faça Faça. Simplesmente faça. Você sabe o que você tem que fazer. pra onde você quer chegar. A vontade você já tem. Faça. Você não precisa perguntar, você não precisa ganhar mais clareza. Só precisa viver. É tipo, seria um não você já tem e corre atrás do sim, ou algo do tipo assim. Seria você não. Às vezes você entender que o que você precisa fazer não é necessariamente uma pergunta. Você precisa agir, sabe? Tomar atitude. Tomar atitude. Não perguntar, não é a informação que você precisa. Brabo. Com certeza. Que momento. É bem Tipo, reflexivo. você já tem saúde, você já tem tudo, só faça. Faça. E mesmo se não tiver, agora puxando aqui pro lado religioso, mesmo que você não tenha, tudo tem um porquê e ele, querendo ou Exato. não, Jesus mesmo, ele tá olhando por nós e sabe Exatamente. Com do nosso certeza. coração. De outra forma, se minha pergunta fosse mais estruturada, ela seria: o que falta para eu me tornar o homem que você gostaria que eu me tornasse? E aí, a resposta seria: faça. Boa. Boa pergunta. Legal. Senhores, esse foi o nosso podcast hoje. Antes de eu encerrar, Breno,
como que eu encontro o seu livro? E já deixa aí também as redes sociais pro Claro. pessoal. Bem mais pra cá. Breno DESC, Breno Desk, com C no final. Tem tudo lá no link da bio, Instagram, TikTok, é tudo a mesma coisa, no YouTube também. Não posto tanto no YouTube, sou bem mais ativo no Instagram. É isso aí. Lá tem o link pra poder Tem na adquirir o bio. livro. Tem o link na Legal. bio. Então, vou deixar aqui na descrição também o Instagram deles, tá bom? Tiagão, como é que a gente te acha na internet? Tas.executivo, seguem lá, galera. Lá tem alguns conteúdos que a gente posta diariamente, mostrando a nossa rotina, com descrição, previsibilidade no transporte executivo. Legal. Brabo. E eu, não se esqueça, @EzecDriver_. Esse é o minha rede social em todas, seja YouTube, TikTok e Instagram. Andrezinho? O meu é somente no Instagram, aí tem no TikTok também. Tem eu também. esqueço Esquece que eu tenho que tem TikTok. Esse é TikTok. um mal que eu não tenho, não uso Eu TikTok. também não uso, não. A MD Transfer, André Montenegro Dias aqui falando, e é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueça, inscreva-se no canal Ezek Driver, deixe seu like e ative o sininho para receber novos vídeos. Deixe seu comentário se você gostou do episódio de hoje e traga perguntas. Esse para Deixa nós sua é o pergunta essencial. aí. Deixa sua pergunta que alguém vai responder. Eu vou tentar responder uma. Eu também vou. Vou obrigar o Gustavo a responder uma. Eu o Thiago também e vou o Breno responder. vai fazer. Fechou, Vai galera?